Olá, olá, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast Conversando com a Fabiola. O episódio de hoje nós vamos falar sobre desvendando as ciências exatas. O que será isso, gente? Estou surpresa para desvendar essas ciências com convidados super especiais. São os doutores, professores aqui da Universidade Federal, Campus Palotina. Hoje nós estaremos com o doutor Isaac, com a doutora Rita, com a doutora Simone. Eu estou muito honrada com a presença deles. Espero que em casa vocês curtam muito, porque são 3 super profissionais, dedicadíssimos nas áreas deles. São doutores, então estudaram muito para chegar onde chegaram. E eles vão estar aqui hoje para compartilhar a história deles, as trajetórias deles e o porquê das escolhas por esse caminho. Vem conosco, já se inscreve aí no canal, que vai ter muita coisa legal hoje aqui. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Fabiola. Tudo ótimo, obrigado. Deu uma refrescadinha hoje, né? Eu que agradeço muito por vocês estarem aqui. Eu sei como deve ser corrida a agenda de vocês, muitos compromissos e tudo mais, né? E estou muito feliz, Isaac, em estar te recebendo aqui. E eu falei que hoje, quem sabe, a gente consegue elevar um pouquinho por osmose, né? Vamos usar um pouquinho de biologia. Gente, eu vou brincar muito hoje, tá? Vou brincar muito com eles. Mas, assim, muito legal mesmo. Para mim é um desafio. Eu sou da área de humanas, né? Vou receber o pessoal aqui de exatas. Existe esses preconceitos e julgamentos, né? Hoje nós vamos misturar tudo. Nós vamos misturar as áreas aqui para trazer um negócio bacana para o pessoal. Isaac, fala uma boa noite aí pro pessoal, se apresenta. Bom, boa noite Fabiola, Boa colegas noite. de universidade. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? E estamos aqui para conversar um pouco sobre a área de exatas, todas as questões de trajetórias acadêmicas, vida acadêmica. Quem tiver dúvida pode mandar perguntas aí que a gente vai tentando, né, responder e vai trocando um papo aí. E aí, Simone, conta pra gente de onde você vem. Primeiramente, boa noite, Fabiola, a todos que nos acompanham. Assim como o Isaac disse, agradeço pelo convite, né, para falarmos de algo que é tão natural para nós em um local que não é nada natural para nós, né? A sala de aula é nosso habitat natural. Então, aqui a gente vai, acho que vamos nos soltando aos poucos. Exatamente, né? não, aqui vai ser, nós vamos curtir hoje, vocês vão curtir. Isso. Mas sobre a sua pergunta, eu sou natural de Cianorte e cheguei aqui na cidade em 2018, né? Vim para a UFPR. Em 2017 eu estava terminando o meu doutorado, prestei o concurso, em 2018 vim para cá, estou aqui desde então. 6 anos em Palotina já. Já é Isso. palotinense, né? O Sim, Isaac também já é sim. palotinense. Adoro essa cidade, aqui já é meu lar, com certeza. Que bom. E Rita, conta pra nós de onde você vem, quanto tempo tá aqui. Claro. Boa noite, Fabiola. Obrigada pelo convite, Isaac. É uma alegria, né, a gente poder ser convidado para discutir um pouco, falar um pouco sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida e também falar um pouquinho do que a gente faz. Eu acho isso muito, muito importante, muito caro, né? Ainda mais aqui que um cientista faz, né? Então você vai fazer mestrado, doutorado para ficar dentro da sala de aula, então para fazer uma pesquisa que não vai virar nada. Então, ter a oportunidade da gente falar sobre o que a gente faz, a importância do que a gente faz é algo muito relevante, né? Eu sou natural de Olímpia, interior de São Paulo, né? Fiz toda a minha carreira científica lá no estado de São Paulo. Aí, quando eu terminei o doutorado em 2014, eu prestei concurso aqui, né? Foi na mesma época do Isaac, né, Isaac? Isso. Estudou lá mesmo, em Nova Olímpia. Não, eu estudei em São José do Rio Preto, que é uma cidade ali do lado, é como se fosse Cascavel, Palotina. Uma cidade polo maior. ali, né? Fiz a minha graduação em Física Biológica, com viés em Biologia. E quando eu fiz a graduação, eu percebi que eu não gostava tanto assim de Biologia e eu optei por fazer o mestrado e o doutorado só na Física. Aí eu fui para São Carlos, onde eu fiz o mestrado e o doutorado na USP, né? E isso foi em 2014, quando eu terminei o doutorado. E para ser concurso aqui, prestei o concurso aqui em Palotina, passei e desde então estou aqui. Tá por aqui. Por aqui. Esse ano, 10 anos de UFPR. Conta para nós, contem para nós como foi essa escolha por Palotina. Então, Fabiola, na verdade, assim,
quando a gente está fazendo uma pós-graduação, né? Você faz a graduação, faz o mestrado, doutorado e você pretende ser professor universitário, quando você quer entrar numa universidade pública, por exemplo, para ser professor, muitas vezes não tem como escolher, né, um local, uma vaga perfeita, né? Porque vagas abrem em diversos lugares aí, né? Não, hoje em dia não está se abrindo mais tantas vagas, mas abrem sim. E depende, né? Por exemplo, Qual foi o fator de escolha para você? Na verdade, assim... Ou se tem escolha, ou se você é escolhido, eu não sei. também... Eu acho que é mais escolhido. Onde Pode abre um isso, concurso, né? a gente dá o sangue e vê. Vai lá. Eu também fiz o mestrado e doutorado na USP São Carlos, inclusive a gente conheceu lá, né, Rita? Nossa, que legal. Bom, eu sou de Guaíra, né? Então, eu já tinha prestado um concurso antes para o Mato Grosso do Sul, tinha passado e eu estava esperando ser chamado, tá? Daí o meu irmão era professor aqui no Instituto Federal em Assis, ele que me avisou que tinha um concurso aqui. Falei, bom, perto da família e tudo, não deu, eu não ia ter muito tempo para estudar, mas eu falei, vou encarar, né? Bom, vim prestar o concurso ali foi em março de 2014. E quando você presta um concurso para professor, geralmente já no último dia já sai o resultado, né? Já vai passando as etapas e sai o resultado. Sai o resultado, acabou dando certo. E daí eu esperei ser chamado, porque entre Palotina e Mato Grosso do Sul, eu preferiria Palotina. Então, eu esperei ser chamado aqui e vim, né? E tô aqui há 10 anos. Né? Que mês que você começou, Isaac? Comecei dia 14 de maio de 2014. De maio, e eu comecei em 26 de setembro de 2014. Também foi assim, tinha vaga. Tinha vaga. O meu foi interessante, na verdade, minha carreira foi assim. Quando eu terminei o doutorado, eu mudei de área. Eu estava numa área mais teórica e depois eu fui para astrofísica. E eu queria emendar o final do doutorado com o pós-doutorado. Queria ficar mais alguns anos ali. E nessa época, o governo estava investindo no Ciências Sem Fronteira. O foco era sair do país, mas eu queria ficar mais um ano aqui. E aí minha bolsa foi negada, não deu certo. E sempre quando a gente está estudando, a gente sempre faz plano A, B, C, D e E, né? E eu falei assim, eu vou tentar uma outra bolsa de pós-doutorado, né? E meu orientador falou assim, Rita, certeza que você vai conseguir, dessa vez vai, não sei o que lá. E nessa época, eu tinha um casal de colegas aqui de Palotina, que falaram assim para mim, Rita, abriram várias vagas, né? Divulga aí pra gente. E aí, quando eu vi, tinha física moderna, né? Eu falei assim, eu vou tentar. E aí deu certo. Então, eu falei assim, tudo bem. Aí, o que eu fiz? Terminei lá, defendi e assumi aqui. Desde então, continuei assim. É claro que a gente continua a pesquisa, né? Mas aí o foco foi assumir aqui, começar as aulas, né? Muda um pouco o ritmo, né? A vida, né? Mas, assim, olhando para trás, foi a melhor coisa que me aconteceu. Assim, você terminar o doutorado e você ter um emprego, sabe? Isso é muito, muito importante. É raro hoje em dia. E é raro hoje em dia. Hoje você vê assim, eu tenho um colega que ele tem, sem mentira, 12 anos de pós-doutorado. E ele passou, assim, por centros, assim, nota 1000, fora e dentro do país. E não consegue emprego, porque as vagas agora estão muito escassas. Sim, exatamente. Então, é uma preocupação que a gente tem. Você estuda, quanto maior o grau, vai afunilando também, isso? Sim, exatamente. Afunilando, muitas vezes até as oportunidades. Isso, vai afunilando a concorrência oportunidade. vai aumentando, né? Eu já peguei uma fase diferente da Rita e do Isaac. Essa data que eles relatam, 2014, foi quando eu estava entrando no doutorado. Eu lembro que em 2013, quando eu fiz a graduação na UEM, Maringá, e fiz um mestrado ali. E, assim, foi muito difícil o mestrado. Eu lembro que eu sofria muito, assim, aquilo era muito difícil. E em diversos momentos eu ficava pensando assim, eu continuo, agora eu faço doutorado ou dou uma pausa, né? Só que essa época de 2013, 2014, como eles falaram, era uma época de expansão das universidades públicas, então abriam muitas vagas. Para a área da matemática, em particular, abria muito concurso. Nós temos as UTFs, né? O TFPR. Então, assim, eu lembro que o programa de graduação mandava sempre os editais de concurso, então todo mês a gente recebia um edital diferente quando eu estava no finalzinho do mestrado.
E eu confesso que naquela época, eu e os meus colegas, embora nós estivéssemos cansados, a gente olhava a diferença salarial de um mestre para um doutor e a gente pensava, bom, vale a pena sofrer um pouquinho mais. Já tô aqui. Já estamos aqui. E quando você está no mestrado e você está ali dentro do ambiente acadêmico, você conhece mais as oportunidades. Então, o teu orientador já te encaminha para fazer um doutorado, já te indica onde é que é melhor, se vai continuar ali com ele. Então, é mais fácil. Você está imerso naquele ambiente. E aí eu falei, bom, então acho que eu vou continuar fazendo. Na época, a minha orientadora, graças a Deus ela fazia isso, ela dizia assim, olha, você já fez graduação e mestrado aqui, vá conhecer outros lugares, né? Nós estamos em Maringá, é ainda interior, vá procurar outros lugares. Ela tinha feito o doutorado dela na USP, e ela me disse, olha, uma oportunidade é a USP e a outra oportunidade é para ir para a Federal do Rio Grande do Sul. Na USP, e é sempre assim, quando você vai entrar para um mestrado, para um doutorado, você tem que mais ou menos saber quem é que vai te orientar, né? O orientador funciona mais ou menos como um chefe, né, meninos? É ele que vai te guiar, então você tem que ter uma pessoa ali que diz, olha, eu oriento essa pessoa. E na USP, o professor que poderia me orientar, ele não poderia fazer isso logo no início do ano, teria que esperar 6 meses. E teria a oportunidade no Rio Grande do Sul, que um professor disse que se eu fosse aprovada, ele poderia começar me De orientando. imediato você já conseguiria. Exatamente. E aí deu certo, defendi o mestrado, fui aceita no doutorado e fui para Porto Alegre fazer o doutorado, né? E aí durante o doutorado, foi uma fase política do país meio difícil, teve impeachment e tudo mais, né? E aí os concursos começaram a diminuir muito. E isso era desesperador, como o Isaac falou, né? Que você não escolhe, né? Você é escolhido. Eu lembro que eu e os meus colegas de doutorado, a gente ficava assim, onde é que vai ter concurso? Para onde tiver, a gente vai. E ainda. Né? Então, e eu lembro que eu tinha assim na minha cabeça o seguinte, Porto Alegre, para eu voltar para Cianorte visitar minha família, era sempre avião, não dava, ônibus era 20 horas de estrada, então eu vinha visitar minha família 2 vezes ao ano. Às vezes algum familiar fica doente, você não pode visitar. Então eu pensava assim, vou tentar escolher pelo menos um lugar onde eu possa ir visitar minha família de carro, que não fique dependendo de avião e tudo aqui é mais. pertinho, né? Exato, mas não foi aqui a minha primeira escolha. No meu último ano do doutorado, falei, vou tacar para tudo que é lado que estiver dentro dessas possibilidades. E aí eu fiz concurso para a Federal do Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, e para a UniOeste. Mas o que acontecia? Eu peguei exatamente o que a Rita falou. Como era uma fase difícil, o pessoal que ia terminando o doutorado e não conseguia emprego ia fazendo pós-doc. Eu lembro que no concurso que eu fiz para Federal do Mato Grosso do Sul, o menino que ficou em primeiro lugar, ele tinha 2 pós-docs. E a pontuação do currículo, ela é o que determina. Você pode muito bem na prova, o concurso para trabalhar numa universidade, ele tem 3 fases, né? A prova escrita, a prova didática, a análise de currículo e aqui nós temos também a entrevista. A escrita e a didática são eliminatórias, né? Então, não passou, já era. A de currículo, não. Ela é classificatória, é ela que dá o seu desempate. Ela que conta. E eu lembro que tanto lá quanto na UniOeste, eu chegava no final na última etapa, como eu não tinha o diploma ainda do doutorado, já era o primeiro lugar. Isso foi me frustrando bastante, sabe? Isso foi ali o último ano inteiro e eu já estava desesperada. Aí no final. Você já tinha terminado o doutorado? Não tinha terminado. Eu estava no último ano do doutorado, lá terminando ali, só a tese estava pronta, estava terminando de escrever, né? E aí eu recebi um edital de um concurso da UFPR que teria uma vaga para Curitiba e uma vaga para Palotina. Mas até então eu não fazia ideia do que era Palotina. Né? E olha que nem é tão distante, são 200 quilômetros, né? Mas nunca tinha escutado falar. E tinha um colega meu do doutorado que ele era concursado aqui em Toledo, na UTF, e ele estava fazendo doutorado lá. E ele me falou, assim, faz, porque Palotina é uma cidade muito agradável para morar. Ele ainda me falou assim, se eu já não tivesse concursado, eu com certeza trabalharia em Palotina. Viria para Palotina também. Exatamente. Falei, tá, né? Não custa tentar. Não avisei família, não avisei nada, continuei estudando loucamente e vim fazer. E deu certo, né? Deu certo, consegui, fui aprovado, estava isso no finalzinho do doutorado, a 45 dias da defesa, voltei para Porto Alegre,
defendi e demorou mais ou menos uns 6 meses para eu ser chamada. Então, assim, já foi uma outra etapa, porque eu lembro que os meus colegas de doutorado, eles falavam assim, esse meu colega mesmo da UTF, o concurso que eu fiz só tinha eu de concorrência, o que eu fiz aqui tinham 13 pessoas, né, porque o negócio foi afunilando, né, as pessoas já não tinham tantas vagas, né, e depois, isso foi em 2017 foi piorando ainda mais, né, hoje em dia a gente conhece doutores desempregados. Sim. Né? O meu caso foi um pouco semelhante com o da Simone. Eu entrei no doutorado um pouco antes do que ela, lá em São Carlos. E quando abriu o concurso aqui, para professor na área de Química, eu não tinha o título de doutor. Eu estava iniciando o meu último ano de doutorado. Então, mas eu decidi encarar, da mesma maneira eu decidi encarar. Vim para cá e eu lembro que, apesar de eu ser de Guaíra, eu não conhecia Palotina. E aqui pertinho. Sim. Então, o primeiro dia, né, o meu pai veio junto, inclusive, né, para mostrar o caminho e tudo. E quando eu cheguei aqui, né, eu olhei a lista dos meus concorrentes, que é comum a gente fazer isso, né? O currículo. E como eu não tinha... olho antes. Não se recomenda Gente, fazer isso, mas todo mundo... Vamos eliminar essa comparação. E tinha um rapaz que tinha o título de doutor. E eu lembro que no dia que eu cheguei aqui e eu vi que o rapaz tinha vindo prestar o concurso, eu lembro que eu falei pro meu pai, vamos embora. Vamos embora, não vai dar. Não tenho chance. Não vai dar, porque o título de doutor, né, como a Simone já disse, na pontuação final ele conta bastante. Eu não tinha o título. E eu lembro que meu pai falou, né? Não, já que estamos aqui, você Olha a importância, veio, né? Olha a importância da veio, figura ali. E vai. Da força. Primeiro vai. dia foi a prova escrita. Acabou o primeiro dia da prova escrita, eu achei que eu tinha ido bem. Falei isso pro meu pai, pra minha mãe, cheguei na casa deles, falei. Ele falou, não, continua. Daí, acabou continuando e acabou que dando certo no final, né? Mas a gente tem esse receio, né? A gente acaba olhando, a gente acha que os nossos concorrentes muitas vezes talvez até são melhores do que nós, mas a gente tem que acreditar também no nosso potencial, né? Então, ali o que fez a diferença para você foram as provas mesmo. Não Sim, foi a titulação ali, você teve um desempenho muito bom na nota. No meu caso, assim, as duas provas... Porque elas eliminam, Isso. né? Então, por isso que o Isaac falou de você saber, você estar preparado, porque não quer dizer que todo mundo que tá ali, que tem 3 pós-doc, vai passar na prova escrita. Porque tem a prova, né, gente? Exatamente. No meu, eu lembro que nós chegamos em 13, mas dos que passaram da prova escrita para didática foram 4. E dos que foram da prova didática para o currículo, éramos 2, né? O que passou em primeiro lugar é nosso colega aqui, o professor Rodrigo, e eu tinha ficado em segundo lugar. Bem pertinente essa tua colocação, Isaac, para que as outras pessoas também, a gente às vezes tem esse costume de se comparar, ou falar, não, mas o outro já está muito acima, eu não vou, né? E muitas vezes não é, a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente não tem as respostas se não tentar. E que legal que o teu pai deu essa força aí. Eu lembro Será que eles estão nos assistindo? Eu passei o link para eles. Um abraço então para eles lá em Guaíra. Oi, pai, mãe. Um abraço aí, deu certo aí, viu, pai do Isaac? Agora eu quero saber o seguinte. Eu não fui uma aluna assim tão dedicada quanto vocês nas exatas, né? Eu era aquela que, ai meu Deus do céu, eu gostava de ler. Não que vocês não gostassem de ler, mas assim, os números assim, a gente não tinha, eu e eles assim, nós não tínhamos muita afinidade, sabe, na época de escola, assim. Mas tá bom, isso é isso é a minha história com eles. Agora vocês, assim, são, né, 3 doutores na área de exatas, né? O que fez, até para quem está agora decidindo, porque talvez o pessoal de casa vai assistir, quem está decidindo uma carreira, para os alunos que ingressam também, né? Quando vocês eram alunos, o que vocês sentiam? O que fez fazer essa escolha por seguir os cursos que vocês fizeram, né? Como que o cérebro de vocês está modelado, né? Porque meu cérebro está modelado em tudo incerto, errado, isso pode, isso não pode. Né? Porque o advogado é uma coisa, a gente está sempre
Ah, mas se fizer isso, o que que vai acontecer? Se fizer aquilo, o que que vai acontecer? Então decide por esse caminho aqui, né? Então, como que é isso? Conta a história de vocês dessa escolha pela profissão. Quem começa? Pode começar, pode ir. Bom, eu sou de Guaíra, eu cresci no sítio, então quem é do interior, assim, um pouco mais do interior, às vezes, não que não existam possibilidades, mas muitas vezes elas não são tão vistas assim, né? Então, eu lembro que desde criança eu gostava dessas questões de, não, eu não sabia exatamente o que era exatas, né? Então eu me interessava sobre questões de espaço, essas coisas. Lembro que a primeira coisa que eu queria ser era astronauta, enfim. Cheguei no ensino médio, conheci química, física e matemática. Fiquei muito em dúvida se eu queria fazer graduação em física ou química. Você já sabia que a área era aquela Sim, ali. física ou química, né? Eu tenho um irmão gêmeo, ele acabou indo para agronomia. Então, na época tinha, acho que ainda tem um pouco mais de cursos de química do que física, geralmente espalhados, né? Então eu acabei prestando química, mas assim, Fabiola, independente da minha escolha, eu sabia que no ensino médio eu sabia que era exatas, mas independente se eu fizesse alguma engenharia, fizesse física, fizesse alguma coisa na área de exatas e tecnológicas, é, eu sabia que eu queria fazer uma pós-graduação. Isso eu sabia. Aí, quando eu entrei na universidade. Você queria continuar estudando. Você já entrou com essa consciência, quer Isso. estudar. Aí, quando eu entrei na universidade, a gente tem contato com doutores, que são os nossos professores. E eu via muitos deles como algo que eu queria ser, assim, né? Queria ser como eles, né? Principalmente orientar alunos, dar aula daquilo que tu gosta, né? Então, terminando a minha graduação, eu decidi ingressar no mestrado. Claro que a vida não são flores, não são todas flores, assim, então a gente presta processos seletivos de mestrado, alguns a gente passa, outros a gente não passa. Enfim, passou, acabou que a vida me levou para São Carlos, acabei fazendo mestrado lá, numa determinada área dentro da química. Doutorado eu mudei um pouquinho, mas continuei dentro da química. E, enfim, e daí esperei por concurso. Ali em 2014, né, quando eu e a Rita ainda prestamos concurso, ainda o período não era tão turbulento quanto a Simone, na época da Simone. Então, tinha um pouco mais de concursos Foi o naquela época. final, foi a leva final. Exato, foi Exatamente. mais a leva final. A partir de 2015 a coisa começou, né, um pouco ficar mais escassa. Enfim, acabei vindo para cá, né? E tô aqui dando aula de química, fazendo pesquisa em química e discutindo ciência com meus colegas. Está aqui conversando com a Fabiola. E vocês? Contem um pouquinho sobre vocês. Olha, eu acho que escolher matemática foi a decisão mais fácil que eu tive na minha vida. Eu sempre quis ser professora de matemática. Desde pequenininha, eu queria fazer isso. Eu falava, o que você vai ser? Vou ser professora de matemática. Nossa, como é bom isso, né? Você já ter definido Verdade. ali, já nascer com aquele, Sim. com aquele selinho. Eu reconheço que o meu coraçãozinho vibra, E eu né? não sei dizer nem como que isso aconteceu, sabe, Fabiola? Eu queria aquilo ali, e só que, ao contrário do Isaac, eu não sabia o que era isso de mestrado, doutorado. Eu tive muita sorte de ter bons professores de matemática, né? Então, assim, eu acho que as aulas eram muito boas e eu falava assim, eu quero fazer isso daqui 4 anos, né? Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, daqui 4 anos eu volto e vou dar aula exatamente nessa escola, onde eu estudei. A minha professora do terceiro Foi ano... uma inspiração essa professora, né? Sim, eu tive uns 3 professores ali ao longo, não foi um único, mas a minha professora do terceiro ano, porque assim, todo mundo fala que matemático é louco, quer fazer matemática. Os meus amigos falaram, você é maluca, você é doida. Eu tinha uma colega que, sabe quando a sala de aula tá aquela bagunça e ela me cutucava e falava assim, você tá vendo isso daqui? Você tem noção de que é isso O aqui? que você quer sala de isso daqui? aula?
para mim aquilo ali não influenciava em nada. Eu queria aquilo ali, né? E eu lembro que todo mundo dizia assim, não faz isso. Mas a minha professora de matemática do terceiro ano, ela foi a primeira que, quando chega no primeiro dia de aula, que pergunta, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer matemática. Ela ficou tão alegre, que aquilo ali para mim foi a confirmação. É isso que eu vou fazer, né? Prestei vestibular no meio do terceiro ano, passei. E aí entrei para a universidade. Só que aí, nas primeiras aulas na universidade, eu me encantei com aquilo. Os meus professores davam Já de aulas início, de você já início. gostou Exatamente. Minha professora de cálculo era tão maravilhosa e ela explicava aqueles conteúdos e mostrava as aplicações. Claro que num primeiro ano, um curso de cálculo, você não faz demonstrações, nada disso. Mas ela sempre contava, olha, por que vocês acham que vocês vão lembrar que as latas de óleo antigamente era aquela lata em formato cilíndrico, né? Uhum. Por que essa lata tem esse formato? Porque você precisa saber qual que é o material que vai ter um custo menor e qual é o formato que você pode fazer isso. Então, as derivadas te ajudam, que é um conceito que a gente vê no cálculo, te ajudam a maximizar e minimizar. Então, esse é o formato para construir uma embalagem com esse material que vai te dar um custo menor. E nos contavam coisas assim, e aí eu achava aquilo tão lindo, aquilo era tão apaixonante, que eu falei, é isso aí que eu quero para minha vida, eu quero ensinar essa matemática de gente grande aí, entendeu? Essa coisa que tem um Exato. resultado, que é palpável. Que eu consigo descobrir o porquê, né? As demonstrações algébricas, os x e os y. Porque quando você entra no ensino superior, você não entende muito o porquê que aquilo acontece. Mas era tão apaixonante ver como tudo se encaixava, né? As demonstrações. Eu falei, olha, agora não quero mais voltar lá para a escola de Cianorte, não. O que eu tenho que fazer para fazer um mestrado e um doutorado? E aí vai participar de projetos, vai atrás de um orientador. E fui fazendo isso, aí a coisa foi acontecendo, né? E eu queria, e fui descobrir logo que eu queria ir para a parte da matemática pura, que era aquilo que eu gostava, né? Só que na graduação, tanto acho que para física e para química também, você tem a opção da licenciatura e do bacharelado, né? Para ir para matemática pura, o ideal seria que você fizesse bacharelado, porque você já vê as disciplinas um pouco mais pesadas logo ali na graduação, a introdução. Mas o bacharelado era um curso diurno. E minha família não tinha condições que eu me mudasse para Maringá. Eu voltava todos os dias. Você voltava de Exato. ônibus. Falei, tá bom, vou fazer a licenciatura e depois eu corro atrás do prejuízo. E deu certo, não foi nenhum prejuízo, porque eu também tinha outras duas amigas que queriam isso também, então a gente estudava muito junto e acabou que foi dando certo. Fiz o mestrado, fiz o doutorado e assim, foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? Naquela época, assim, eu só sabia que eu queria fazer aquilo e deu muito certo. E você, Rita, conta pra gente um pouquinho. Conto. A minha história, eu acho que eu não sabia, não tinha tanta certeza que eu queria fazer física, né? Eu gostava muito de ciências. Eu acho que a paixão pela física, a física, ela tem como foco entender a natureza, né? Os fenômenos da natureza. Por que é assim, né? Por que as coisas caem, né? Por exemplo. Dá um exemplo. Um exemplo, né? Como Isaac Newton pensou. Por que quando você joga alguma coisa, ele cai, né? E a física tenta entender que existe uma força. Que força que é essa, né? Então, a física, ela é vendida de forma errada, né? Porque a gente vende física como sendo uma ciência muito de cálculo, mas, na verdade, ela é uma ciência experimental, né? E a gente tenta entender o que está ali por detrás do fenômeno, né? E eu gostava muito de ciências. Eu gostava, minha mãe gostava que a gente assistisse só a TV Cultura na época. E tinha um programa que chamava O Professor, que era um japonesinho que fazia uns experimentos assim. Só que os experimentos dele eram interessantes porque você conseguia reproduzir com coisas simples em casa. E você fazia? E eu fazia tudo. E eu gostava, eu amava o professor. E aquilo ia lá e fazia. Nossa, assim, eu esperava. Chegava da escola, fazia tarefa, ia balançar, porque eu amo balançar, e depois eu ia fazer os experimentos do professor. E isso ficou, assim, eu cresci gostando bastante de ciências e tal. E quando eu cheguei, parece que não, mas a influência que os docentes, que o professor ele tem na nossa vida é muito grande, né? É muito grande. Eu tive uma professora durante os 3 anos do ensino médio, de biologia, a professora Lucimara. Ela era um show.
Ela era um fenômeno. Assim, e não tem como você não gostar da matéria quando o professor não é bom. Não sei porque que os meninos não gostam de física, né? Porque quando o professor, ele é claro, ele faz uma lousa que você entende, ele te dá exemplos palpáveis, não tem como você não aprender. Eu acredito, assim, que o professor, ele é muito aquela coisa, quando você percebe que o professor, ele é apaixonado e que ele gosta do que ele faz, isso vai criando uma Também. atmosfera que vai... Te encanta. E isso vai... Quando você vê, você já está dentro da aula, você está ali entendendo. Tem vontade Aí, de você estudar tem- o difícil, né? Daí até que a aula, tipo, aquela matéria não é tão legal, mas a Exato. presença daquela pessoa que gosta daquilo que tá falando sobre o que ela gosta que torna a coisa legal, É né? verdade, é verdade. Ô, Fabiola, e isso aconteceu muito comigo com essa professora Lucimar. Então, eu tinha para mim que eu ia seguir a área da biologia. A professora Lucimar era do ensino do médio, ensino médio. lá de Nova Olímpia. Lá de Olímpia. Olímpia. Então vamos mandar para ela o podcast depois, para Ah, ela te sim, ver, né? Vou mandar o link. Beijo, professora. E isso ficou comigo, assim, né? E às vezes eu acho que quando os alunos, eles têm muita evasão, né? No meu curso, nos meus cursos de física, né? Às vezes eu penso, será que eu não estou sendo uma boa professora, né? Porque, não sei, eles vêm desmotivados e saem mais desmotivados. Aí a gente fica se perguntando, o que tem que fazer? Mas, enfim, aí passou. Eu falei assim, eu vou para a área da saúde, eu vou para a área da biologia, porque minha mãe era técnica em enfermagem. Então, aquela coisa de saúde sempre me encantou bastante. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz ensino público, né? Eu precisava dar um upgrade para prestar vestibular. E aí, eu fui fazer cursinho para vestibular, e eu não tive muita física no ensino médio. Porque a professora que me dava aula estava sempre doente, e aí vinha o substituto. Parece, às vezes a gente vê isso acontecendo nas escolas, como que isso afeta o aprendizado do aluno, né? Afeta, né? Afeta bastante essa troca de professor. E aí eu lembro sempre que tinha um professor bombrilzinho que levava a gente para fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com a matéria. Enfim. Aí o que aconteceu? Eu não tive física de verdade no ensino médio, não aprendi física. Quando eu fui para o cursinho, tinha física, né? Então você tinha ali ótica, você tinha eletromagnetismo, você tinha mecânica, que são as frentes da física. E eu me encantei. Eu me encantei o dia que o professor Toninho, ele foi na lousa e ele mostrou a equação mais simples. Como que a gente relaciona a velocidade com o tempo e o espaço que um carrinho percorre. Eu sempre usei essa equação nas poucas aulas que a professora me deu, mas eu não sabia. E ele mostrou aquilo com 2 linhas, e aquilo me encantou, bateu meu coração, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, mas é tão simples, como que a professora não falou isso? E aí eu comecei a ver como que a física era maravilhosa. E aí chegou um ponto do cursinho pré-vestibular que eu só estudava física, que eu vi que realmente era o que eu gostava. Física, para mim, é apaixonante por 2 motivos. É desafiador, não é fácil. Eu falar assim, isso é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não adianta a gente, mentira. né? É Você falar que mentira. matemática É álgebra mentira. fácil. Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo que não é fácil, é desafiador, eu gosto, é prazeroso para mim. Sabe, você entender, então quer dizer que eu posso usar essa equação para descrever esse fenômeno. Isso para mim é muito, não sei, me completa, né? Me completa. Por que eu gosto desse e não gosto daquele, né? Por que eu namoro esse e não namoro aquele? Porque aquele te completa. É aquilo exato. né? E assim é a disciplina, né? Assim é a carreira da gente. Pesso- E foi muito interessante isso na minha história, porque quando foi para eu prestar vestibular, a Unesp de São José do Rio Preto, que era minha vizinha, lançou o curso de Física Biológica. Eu falei, não, Misturou os dois que você misturou os gostou. dois. É para mim, Física e Biologia. E eu prestei o curso, né? Eu prestei vestibular e comecei o curso, gostava muito do curso, fiz o curso. Só que no meio do curso eu percebi que a física biológica ela tem um viés bem interessante. Por exemplo, né, quando você pensa no crescimento de um tumor, ele é aleatório, ele começou ali, para onde ele vai? A gente não sabe. E aí a física, ela tenta olhar para esse problema que é biológico, mas utilizando a física. Vou usar o caos. O caos, quando você começa um ponto aqui com uma vibração, você não sabe para onde vai. Então, olha, a física biológica ela é bem interessante, mas a minha paixão mesmo era física pura, física teórica, eram as equações, era descrever fenômenos mais teóricos, né? Depois, se tivesse uma aplicação, tudo bem, mas a minha análise era mais focada ali na física, na teoria.
E aí, aí eu falei assim, minha irmã me aconselhou. E minha irmã falou assim, Rita, você já fez 2 anos e meio, termina. E depois do mestrado, você faz opção por fazer, por mudar de área, né? E foi isso que eu fiz. Eu terminei, eu fiz com a biológica. Isso é bem interessante. Parece que não. Às vezes o aluno chega, a gente fala assim, professora, eu não gosto da sua matéria. Não tem nada contra a senhora, mas não gosto da sua matéria. Eu falo assim, olha, termina. E Termina. terminar, conclua, né? Conclua, sabe por quê? Daqui a um tempo, quando você estiver fazendo uma coisa que não tem nada a ver, você vai ver que você vai precisar de perseverança. Você já está treinando aqui comigo. Exatamente. Né? E hoje, quando eu pego, por exemplo, os artigos, que ainda trabalho com essa estrutura de câncer e tal, eu entendo. Por quê? Porque eu tenho um background de biologia, de biofísica, de biologia molecular grande. Na época eu não gostava tanto de fazer essas disciplinas, mas hoje elas me servem. Eu já tenho até colaboradores ainda nessa área, apesar de eu trabalhar mais em outra área. Então, assim, é sempre muito válido. Eu falo sempre isso para os alunos, né? E todo o aprendizado é válido e tem um lugarzinho, né? Todo. E isso todo. que a Rita falou do difícil, né? As pessoas acham que, vou falar, por exemplo, na matemática, que todo mundo que é formado em matemática, um doutor em matemática, tudo era fácil para ele. Muito pelo contrário, né? Quando eu entrei na graduação, eu lembro assim que eu falava, meu Deus, o que é isso? Que matemática é essa? Porque isso aqui tá muito difícil. A minha primeira prova de cálculo era uma revisãozinha do ensino médio. Eu lembro que eu estudei loucamente, revisando todos os meus cadernos do ensino médio e pensei, vou arrasar, né? Porque eu estudei mais do que eu estudei para o vestibular. Isso é uma bomba. E tirei 73. E você achando que tava... Exato, e fiquei arrasada. Aí eu olhava para os meus colegas, a grande maioria tinha zerado, uns 2 tinham tirado um 8, um 9, uns vários tinham tirado uns 50, e minha professora de cálculo falava assim, que tinha ido muito bem, 70 era uma nota ótima. Eu falei, ela tá debochando da minha cara. Porque eu saí do ensino médio com média 9, geral 10, 100, né? Com um prêmio de honra ao mérito. 70 não é nota boa. Só que eu fui entendendo que o ensino superior era diferente. É totalmente né? diferente, né? Isso foi me ensinando É o também primeiro impacto, né? Exato, foi me preparando para a vida, porque assim, na vida nem sempre quando você estudar e você dá o seu máximo, você vai ter aquele retorno, né? Você tem que se esforçar porque é sua obrigação, certo? Mas não necessariamente você vai ter todo aquele retorno. E eu tive que entender que eu precisava aprender a estudar. Então, todo mundo que entra no ensino superior, acho que precisa primeiro aprender a estudar. Exatamente. Né? A ter essa paciência que a Rita falou, de, não gosto do professor. Ok, encare o professor como seu chefe, por exemplo. Você vai pedir Porque vai demissão. ter, né? E vai ter, né, Você gente? vai pedir demissão porque você não gosta dele? Não, né? Então você tem que aprender a lidar com essas situações e aprender a lidar com o difícil, porque depois, em algum momento, a chavinha vira e você vê que aquilo não era tão difícil assim, né? E o teu cérebro, acho que funciona como músculo, né? Quando você entra na academia, você nunca levantou ferro, você pega aquele halterzinho que parece um cotonete, é muito pesado, parece que você vai morrer, né? Só que se você persevera, depois de um mês, você já consegue pegar um de 5. Depois de 6 meses, aquilo ali já tá mais natural para você. Mas você precisa perseverar. Aquele difícil daquele momento precisa ser... E o conhecimento, quando abre uma porta, a porta não fecha mais. Não, né? Exato. A partir do momento que você se abriu, e a coisa começa a fluir, você quer mais, tem mais. que diferenciar conhecimento de informação também, né? Existe muito essa confusão aí, né? Hoje, as informações, elas estão aí por todos os lados, mas o que a gente vê muitas vezes é pessoas muito bem informadas, mas não sabem muito bem diferenciar isso, né? Na verdade, é muito simples, né? O conhecimento é a informação organizada. Então, a partir do momento que tu organiza isso, você adquire aquele conhecimento. E como a Rita falou, né? Você persevera naquilo, a gente treina na academia e treina sentar a bunda na cadeira mesmo e resolver exercício, né? Quando a gente está estudando. E você começa vai abrindo coisas para você que quando você vê, você já fez aquilo e fala, nossa, como é que eu fiz?
né? Então, é por aí. E a gente percebe isso vendo a evolução dos alunos, alunos, na né? universidade, É. né? Você trabalha ali com os alunos, quando eles chegam, eles falam, o susto é o mesmo que eu tomei, que todo Sim. mundo toma. Todo mundo Professora, toma. cadê os números? Cadê os números? Só Eu amava letra. matemática. Só Mas por que letra. você amava matemática? Eu era precisava bom em estudar. matemática. Eu era bom em matemática, eu sabia fazer conta, pois Eu é. achei que eu fosse me dar bem aqui. Falei, pois é, mas aqui você não quer se tornar melhor? Se você quer se tornar melhor, você tem que passar por situações mais difíceis, tem que aprender uma matemática de gente grande, né? E aí vai aquele susto. O aluno que persevera e chega lá depois, quando ele já está nos semestres finais, eles falam assim para mim: ai, professora, eu escutei os calouros reclamando do cálculo, mas cálculo é tão fácil, professora. Isso aqui, essa disciplina específica da Esqueceu, álgebra. né? Daí esqueceu que já difícil. passou por isso Exato. também. E é um músculo que foi fortificado, né? Porque ele perseverou ali e chegou numa outra etapa que aquilo que era muito difícil no início, agora é fácil, é outra visão, é maturidade, mas tem que sofrer lá no início. Tem que passar aquele primeiro. Até eu acho que para diminuir um pouco o orgulho, né? Sim. Dá aquele impacto assim, agora vai ser mais difícil para. Agora, Gente, tem o pessoal de casa tá conosco aqui. Vamos mandar um oizinho para eles. Lembrando que daqui a pouco vai ter um presente da Cláudia Maroso. É um brinco preto muito lindo, tá? E é para quem estiver inscrito no canal aí. A Fernanda Ruiz é a irmã de alguém minha aí, irmã. eu acho, tá com a gente, dando boa noite. A Luana Estefânia, a Bernadette, mãe, a mãe, um abraço. A Elisete, que está com a gente, a mãe do João Pedro. João Pedro é um aluno também, que não sei se vocês conhecem, ele faz pesquisa, já apresentou na a Febrace. Facetech, aqui é de vocês, é Uma Facetech, derivada, né? é. Isso, já participou aqui também. Ele é uma grande promessa aí pra gente que também, legal. aí, tá estudando. A Débora Goltz tá mandando boa noite. A Débora, Minha aluna. aluna, né? A Luana Stefani. Que prazer estar assistindo. Stephanie, deve ser. Que prazer estar assistindo meus professores. Saudades. A Luana. Hanna. A Rafaela Suzin tá mandando boa noite. Aí o Lorival. Boa noite, Cachopa. Lorival. O Cachopa. O Cachopa Amigo de também. corrida. Ele fez uma revolução, uma revelação aqui. O que ele falou? Fabiola, você está na frente da melhor atleta de longa distância de Ah, é Palotina. verdade. Cachopa é triatleta e mentiroso, gente. Além de professora, a Simone é corredora. Mas olha, depois a gente até pode falar sobre isso, né? Isso da corrida virou uma paixão na minha vida durante o doutorado, para tentar manter saúde mental, né? Para dar conta. Exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei no doutorado, lá, como eu disse, era longe da família, e eu sofrendo. E aí, logo no primeiro ano, eu simplesmente parei de dormir. Eu não dormia. Isso nunca tinha acontecido comigo, assim. Prova nenhuma tirou meu sono em toda a minha vida. E eu parei de dormir. Que idade? Isso no primeiro ano do doutorado. Primeiro ano. Você já estava com uns 20. Eu tinha 22. Bem-vindo por à aí. vida adulta, Todo mundo me dizia isso. né? E aí eu tinha que passar por uma prova muito difícil, era o que eu chamava de qualificação lá, que é você fazer uma prova oral e tinha que estudar muito, e eu não conseguia mais dormir. E eu sempre pensava assim, olha, isso aqui é para ser difícil, mas tem que ter vida após isso daqui, não é? Não posso perder minha saúde mental, né? Porque afinal de contas eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar aquele salário lá do início que eu olhava nos editais, né? E aí eu não conseguia dormir. E lá em Porto Alegre tem a Orla do Guaíba, e eu e as minhas amigas, a gente sempre ia caminhar lá, e eu vi o pessoal correndo, e eu pensei assim, vou ter que fazer alguma coisa que não faça eu gastar muito dinheiro, porque vivia de bolsa, né? Me canse, que eu consiga dormir. Falei, vou começar a correr. Chegava da universidade, deixava minha mochila no meu apartamento, botava um tênis, saía com o tênis que tinha, e ia correr na orla. Não sei quanto eu corria, não tinha relógio, não tinha nada. Sei que falava, bom, eu tenho que ficar 1 hora fazendo isso daqui. Caminhando, correndo, caminhando, correndo. E funcionou, porque eu voltava para casa, cansada, tomava banho e dormia e apagava. Imagina. E começou a me fazer bem aquilo, né? E desde então eu falei assim, olha, correr é um negócio legal. Você foi pelo caminho certo. Exatamente. E me assustava muito, Fabiola, ver os meus colegas, a gente sabe disso, né? O quantos começam com síndrome de pânico. Eu tive.
Você teve, né, Isaac, depressão e tudo mais, aí tem que interromper os estudos. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Quando a gente fala assim, tem que se esforçar e tal, mas você tem que ficar atento, porque tua saúde mental também... Né? Equilíbrio, né? E graças a Deus, naquele momento, eu tive essa sacada e comecei a correr. E aí virou um que eu gosto. E aqui em Palotina encontrei o pessoal da Corpa, que corre, o Cachopa, né, que é o nosso triatleta. E, enfim... As pessoas precisam saber disso. Correr faz bem, tá? Se alguém não estiver dormindo, comece a correr, então. E além de triatleta, ele é dançarino, que a gente tava numa festa e ele tava dançando. É. A Débora Gotts está falando, um prazer ver meus professores de graduação e a Rita sendo minha orientadora desde a graduação até agora, quando estou no doutorado. Rita, Simone e Isaac sendo inspiração para mim e para meus colegas. Um abraço para ela. Querida. A Débora, ela fez iniciação científica comigo. O ano passado terminou o mestrado e agora começou o doutorado. A Débora é de Palotina? A Débora é de... não é de Palotina. Mas ficou por aqui também. Sim, mas Tá um agora ela está tempo. em Londrina. Ah, ela tá para lá, já foi. Uhum. Legal. O Jorge Júnior tá mandando boa noite e avante, professora Rita. A Mariana Roberta tá mandando boa noite. Anabelle Taiti. Sou muito grata por ter tido professores tão maravilhosos na minha trajetória da UFPR. A Anabelle é minha aluna de TCC. A Hanna tá dizendo assim, a vida depois da universidade. Deve ser ela deta, né? A vida real. Bem-vindo ao mundo adulto. A Luana, a faculdade ensina muito além do conteúdo, ensina para a vida. Cirlei, boa noite para você também, Cirlei. A Cirlei. A nossa Cirlei, né? A nossa Cirlei. Elizabeth de Oliveira tá mandando boa noite. O Marcelo Greco tá mandando boa noite. Boa noite aí, ó. E a Maria de Lima tá mandando um boa noite também. Boa noite a todos vocês. E a gente vai continuar, que tem muita coisa pra gente estar conversando. O que a Hanna falou é interessante, né? Só puxar esse gancho Vamos lá. aí, a vida depois da universidade, né? Quando a gente tá dando aula ali pros alunos da universidade, né? Não sei, geralmente eu falo assim, gente, aproveite, a universidade é a melhor fase da vida de vocês. Não, professor, que isso? É só sofrimento, sofrimento das disciplinas. Não pode ser a melhor fase. Falei, acredita em mim, vai ser a melhor fase da vida de vocês. E quando eles saem da universidade, eles entram no mundo no mercado de trabalho, ou vão para alguma pós-graduação, enfim e tal. Falo, professor, alguns falam, professor, é verdade. Lá na universidade a gente era feliz e não sabia. Não é? A única preocupação é sentar e estudar. Exatamente. Isso, a cobrança das responsabilidades são menores. São bem menores. Né? Depois que você sai, você tem que dar conta. Você é um adulto, digamos assim. E a gente passa muito tempo na vida adulta, né? Porque diz que a vida fica boa lá depois dos 60, 50 e pouco, de novo, que daí você vai soltando. Ai, esse fardo tão pesado, né? Mas até chegar lá demora, né? Pois é. É Né? uma das fases mais, uma das fases mais demoradas para chegar e tal. Mas é isso mesmo, às vezes as fases são muito boas e a gente não percebe, né? E eu sempre falo para eles também isso, né, que o Isaac falou de ser a melhor fase e que se você organizar direitinho, dá para fazer tudo. Então não é que o aluno, vamos falar então de exatas, ele vai ser um nerd que vai ter que ficar só estudando, bitolado, que não vai ter amigos. Não, ele vai. Só que você tem que organizar direitinho. Você não pode ir encher a cara numa cervejada no final de semana se você vai ter prova na segunda-feira, porque você vai estar de ressaca. Né? Organiza a sua vida social com seus amigos. Isso é outro ponto importante também. Esteja no meio de amigos que estejam fazendo o mesmo que você. Porque aí todo mundo combina direitinho. Olha, esse final de semana ninguém vai encher a cara porque tem prova na próxima semana. Quando as coisas aliviarem, eles podem fazer o que eles gostam, né? O que faz parte da idade, para ninguém ficar maluco, né? Para terminar tudo isso e ter saúde mental e para conseguir o objetivo deles, que é terminar uma graduação, ter o diploma e fazer o que continuar, se quiser, né? Então dá para viver bem, não precisa ser um nerd. Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo, exatamente. Mas eu vejo um problema nisso, que na minha visão, assim, né? A gente escolhe o que a gente vai fazer muito cedo, né? Que nem você termina o ensino médio e você vai para esse vestibular. Você tem que saber que curso que você vai fazer. É muito cedo, não muito é? cedo. Vocês concordam? Escolha A da vida. escolha, porque você vai fazer aquilo o resto da vida.
né? E será que já existe? E olha, gente, assim, hoje eu percebo que quanto mais. Eu tinha uma certeza quando eu fui fazer e tal, né? Mas parece que hoje tá demorando mais para amadurecer também, né? Sim. Olha, tá chegando aqui a Ai, Gra e o Edson da Gbon, estão trazendo pra que gente uma delícia. coisa mais linda para quem tá na hora da fome em casa. Gente, eles capricharam. Que bonito. Eles capricharam mesmo aqui. Obrigada, hein, Gra? Muito obrigada. E é isso, né, gente? Os desafios são muitos. Então, vamos compartilhar agora com o pessoal de casa e esses desafios, entre nós aqui também, né? Os desafios de vocês, ou as coisas que aconteceram, que foi algo assim muito inusitado, que aconteceu muito engraçado. O primeiro dia de aula, como foi, ou quando deu aquela. Eu quero saber de vocês aí, os desafios, as coisas engraçadas. Assim, Fabiola, só deixa eu fazer um comentário interessante, né? A pós-graduação, pelo menos na minha área no Brasil, a gente precisa fazer mestrado e doutorado para ser professor universitário, mas a pós-graduação não te ensina a ser professor, Uhum. tá? Pelo menos isso é a minha experiência. Então, a partir do momento que eu tive que entrar numa sala de aula, que a pós-graduação você faz sua pesquisa, vai desvendar algo, algum fenômeno, teoria, enfim. E a partir do momento que tu entra na sala de aula, tu vai ensinar algo um pouco mais básico do que você fez na sua pesquisa. E eu sempre lembro de uma frase que a minha professora de Química Inorgânica na faculdade, professora Jandira, ela falou: Isaac, ensinar o básico é difícil. Porque a gente está acostumado a trabalhar com coisas um pouquinho mais complexas, e quando a gente volta para ensinar o básico, às vezes a gente até meio não sabe muito para onde ir, né? Então, assim, no começo, acho que as meninas aqui também, tem dias que a gente dá aula, pelo menos isso acontece comigo, tem dias que a gente dá aula, a gente se orgulha da aula que a gente deu, mas tem dias que a gente dá aula, putz, podia ser Hoje a aula não melhor. foi Hoje não boa. Não foi boa, não legal. entendeu e tal. E isso acho que Dei é aula desde... só pra mim. dei aula só pra mim. Tava sozinha em sala. Você vê o aluno dormindo, você fala, meu Deus. E isso acontece em todas as áreas, né? Tem dias que você tem um bom dia de trabalho, outros dias você não tem um tão bom dia Sim, de trabalho. sim. E assim, acho que o contato com os alunos te faz ser jovem sempre, né? E é interessante que todo semestre muda as pessoas, muda as vivências, mudam as histórias de vida, e muitas vezes a gente acaba se tornando amigos dos alunos. A gente compartilha o nosso conhecimento, eles compartilham a história de vida deles, e a gente vai crescendo junto. Se né? apega, né? Se apega. Eu acho que E- essa questão de você estar convivendo com os alunos se Exato. torna mais jovem, E, né? e acho que assim, para quem queria ser professor como a gente, eu acho que não tem nada mais gratificante do que tu ver a progressão do aluno. Assim, eu até me emociono um pouco de falar isso, porque lá no TCC, depois eles vão defender o TCC lá. Para outras pessoas pode parecer muito simples, mas para a gente, aquele que ele escreve lá nos agradecimentos, agradeço de coração, professor, professora e tal, aquilo lá já valeu a pena todas as noites mal dormidas, tudo. Então, É que é aquela coisa, você foi a inspiração para É. ele, né? Você foi inspiração para a vida de outra pessoa. Acho que essa é a recompensa maior, né? uhum. E você vê a evolução do aluno e você também fica sabendo um pouco da vida dele. Então, quando o teu aluno vai lá defender o TCC, você lembra daquela dificuldade que ele passou, Sim. daquele dia que ele não mandou o TCC para correção, e você fala, por que não mandou? Depois ele vem dizer, professor, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive um problema. Por que teve, né? O que aconteceu? Professor, eu estudei muito para essa prova, mas não deu certo. Então tá, onde é que... E isso também é um gancho para dizer para os alunos, não tenham medo de falar com seus professores, né? Não tenham
tenha medo do seu professor. Vai na sala dele. Na universidade, a gente tem uma característica um pouco diferente do ensino básico, que todo professor ele tem um gabinete, né? A sua salinha. E ele tem que reservar um horário para falar com os alunos, né? Tem que ser reservado se o aluno quiser chegar, conversar com ele, tirar dúvida, ele pode ir. E os alunos têm medo disso, né? Os alunos têm medo de ir lá ver a prova, ver onde errou. Não pode ter medo. Eu sempre falo para meus alunos, vai lá na minha sala incomodar. Isso! Vocês têm que incomodar. Tirar dúvida, né? Tirar dúvidas. Fale com o seu professor. Professor, tenta, de repente, explicar isso aqui. Você pode explicar um pouco mais devagar. Porque o teu professor, a gente começa a falar, o aluno tá ali, né, meio vai que embora, dormindo. Você fala, ninguém... Você continua, né? Aí você chega em casa e você fica com essa sensação. Nossa, mas que aula que foi hoje. Talvez os alunos não saibam, mas a gente sofre, né? Quando os alunos não vão bem naquela prova, naquele conteúdo que você explicou tão claramente, né? Você fala, por que não entenderam? Claro, né? Porque você quer que tenha resultado também, né? Você quer Exato. que seja junto ali, recíproco, né? Você entregou, mas você Sim. quer receber também, né? Então, assim, não tenham medo dos professores de vocês. O professor não morde. Vão lá, começa a bater nas portas lá Exato. dos gabinetes e conversar com os professores lá. Ó, eles estão dando a dica aqui, viu, gente? E Tá mesmo eu percebo assim, a participação em sala de aula. Né? Você começa a encher o quadro, você começa de uma equação, aí você vai para outra, e ninguém pergunta nada. Né? E você vai, eu vou apagar, e você apaga. E aí você percebe que o aluno, às vezes, ele se preocupa muito em tirar a foto ou copiar, né? Tem uma preocupação extrema. E aí eu falo assim para eles, olha para mim, faz comigo. Depois eu dou o tempo para copiar. Por quê? Porque se não olha para mim, não adianta copiar. Não vai saber depois refazer, não vai entender como que fez. Né? Então, hoje, a nossa cultura, não só falando dos alunos, a nossa também é muito imediatista, né? Se você está fazendo uma coisa que você precisa de mais tempo, que você precisa... então, depois eu faço. Você vai deixar, né? E isso acaba refletindo na evasão, né? O aluno, ele decide muito cedo o que ele vai fazer, né? Aí ele vai fazer exatas. Aí, por que ele vai fazer exatas muitas vezes? Às vezes ele não experienciou como a gente. Eu gostava de ciência, eu gostava de matemática. Não, é o que deu lá. No SISU, é o que deu lá. E aí, depois que ele passa por um cálculo com a Simone, física 1 comigo, química, você dá Química orgânica. Química orgânica com o Isaac, não sobrevive. Né? Aí, não é isso que eu quero fazer. Mas às vezes não é o que ele não quer fazer. Às vezes ele gosta daquilo, mas precisa sentar, precisa se dedicar, Ter paciência. E essa cultura a gente não tem, porque ele não está habituado a isso. Ele saiu do ensino médio, não deu a nota no final, faz um trabalho, faz isso, faz aquilo. Aí ele passa, mas com a gente não teve um semestre que o aluno falou assim, professora, essa hora não vai dar trabalho. Os meus alunos me odeiam também. Trabalho para ajudar a nota. Não, meu bem, eu já te dei 2 provas. Falei, trabalho só dá trabalho. Estuda para prova que vai funcionar igual. Mas foi o que a Simone já tinha dito anteriormente. A gente recebe, claro, todos os tipos de alunos, né, com diferentes de vivências e tudo, mas a grande maioria não é porque tem dificuldade, é porque às vezes não sabe estudar. Né? Então tem alunos incríveis, mas que muitas vezes eles não pegaram o jeito de estudar, né? De forma efetiva. E a gente tem que mostrar isso para eles também. Cada um tem a sua maneira de aprender. Você falou da leitura, né? Que você gostava de ler e por isso dizia que não era boa em exatas. Não, eu não era. Eu sempre falo para os meus alunos, talvez o maior problema deles com relação à matemática é porque eles não sabem interpretar. Porque a matemática é lógica, e lógica é interpretação. Já aconteceu, foi nesse último semestre, eu disse para os meus alunos, quase que eu briguei, mas não posso fazer isso. Cada um de vocês vai pegar um livro sobre algo que vocês gostam e vai ler. Para aprender a ler, para aprender a interpretar texto, porque depois que vocês souberem interpretar texto, a vida de vocês vai ficar... Aqui tudo vai funcionar. Você tem que aprender, no ensino superior, você tem que aprender a sentar e a ler um livro. Mas como que é estudar um livro? Não um livro de literatura que você vai lendo. Pegar, ler a definição, a rabisca, faz o desenho, pega o que já está feito, entende o que... Isso exige paciência.
né? Eu tinha um professor na graduação que ele falava: o segredo para se formar em matemática é cola. Cola a bunda na cadeira e fica fica ali lá. enquanto você não aprender, você não sai, porque tem que ter essa perseverança, né? E eu acho que é esse que é o maior desafio das exatas, Fabíola, que você nos perguntou, né? O que todo mundo sofreu? O que todo mundo... Ah, a gente saiu de casa para estudar, jovem, longe da família, e aí você se depara com o desafio de ter que estudar muito, né? E isso foi bastante desafiador para mim no início, né? Depois você pega o ritmo, depois do primeiro semestre, segundo semestre, você pega o ritmo, mas é desafiador. Porque você tem que se dedicar. E assim não só exatas, né? São todos os cursos, né? Quando você começa no nível superior, muda o ritmo, né? Não é mais ler, eu vou pegar o caderno e vou ler o que é a matéria antes, né? Você tem que ler livros, né? Você tem que se dedicar. Tem que ter uma formação de base sólida. Eu sempre falo com meus alunos, às vezes eu dou aula para engenharia, que é um pouco mais aplicado, agronomia já dei aula também, e eu falo muitas vezes para eles que vocês têm que sentar e entender aquele conceito, porque, por exemplo, para quem for para o mercado de trabalho, para uma empresa, a empresa muitas vezes não quer saber se tu tirou 10 em química, ou 10 em cálculo, 10 em física. A empresa vai te dar um problema e se tu não for capaz de resolver aquele problema, acabou para você. E para resolver esse problema, tu precisa ter base. E para ter base, precisa saber interpretar. Exatamente. Precisa saber estudar sozinho, buscar outras soluções, né? Exato. Você perguntou de histórias engraçadas. Eu não sei se eu teria agora uma engraçada, mas eu tenho algo que aconteceu durante o meu doutorado, assim, que me marcou muito, assim, acho que foi uma das maiores lições que eu vou levar para a minha vida, assim. Você tem que fazer a sua tese, né? No caso da matemática pura, que foi a área que eu segui, você tem que fazer generalizações. Então, né? Como que eu vou explicar isso? Você sabe que algo funciona para esse conjunto aqui, para essas pessoas. Mas será que funciona para essas outras pessoas com essas outras características? Então, vamos provar isso por A mais B, né? Seria mais ou menos isso. E a gente estava ali desenvolvendo a pesquisa, isso mais ou menos metade do segundo ano do doutorado. Não, era metade do segundo. E a gente precisava de uma propriedadezinha, algo que era essencial para validar outras coisas que a gente já tinha feito. Eu, né, tinha que fazer e eu sempre, toda semana, discutia com o meu orientador e mostrava para ele aquilo. E aquela propriedadezinha não estava funcionando, não conseguia mostrar, não conseguia fazer. E se aquilo não desse certo, eu teria perdido tudo que eu já teria feito até então, né? Para as pessoas que não são da área da pesquisa, eu falo assim, tá bom, começa de novo, mas não é assim, porque você tem 4 anos para fazer isso, você recebe uma bolsa, né? Você recebe um salário, dinheiro público, inclusive, um programa de pós-graduação para ele ser bem respeitado. Você não pode ficar postergando sua defesa, tem que terminar naquele tempo. Então, é uma série de responsabilidades, né? Não era assim, começa do zero. E assim, foi bem desesperador. E eu falava, e se não der certo? E o meu orientador, com toda a sua experiência, ele me falou assim, isso a gente já estava, sei lá, meses em cima daquilo e não conseguíamos. E eu fuçava em livro, todos os livros da biblioteca estavam comigo, tentando ter uma ideia e nada funcionava. Ele falou assim, Simone, guarda isso. Deixa isso aí, vamos seguir como se isso fosse verdade, como se você tivesse conseguido fazer isso, e vamos seguir com a tua pesquisa. Porque isso é fácil de mostrar, só que a gente está olhando para o problema de um jeito que a gente não está conseguindo enxergar. E depois, lá no final, com a cabeça fria, você vai voltar e vai tentar resolver isso. Naquele momento, acho que assim, eu tive que ter muita fé, porque falei, vou ter que acreditar nesse cara, né? Ele tá falando, vai dar certo. E seguir com aquele medo e seguir fazendo outras coisas, assumindo que aquilo lá era verdade, né? Sempre com aquele... É que nessa época, quando eu fui visitar a minha família, eu cheguei e falei assim, olha, talvez eu não consiga terminar o doutorado. Talvez eu não consiga a minha tese. Minha mãe nem entendia o que era tese. Talvez eu não consiga, mas por que não consegue? Tentei explicar, porque eu tenho que finalizar esse trabalho, e se eu não conseguir finalizar isso aqui, no final eu perco tudo que eu fiz. Fui bem dramática, assim, né? Eu perco tudo. Aí minha mãe, não, eu vou rezar, vou fazer novena, vou fazer tudo. Minha mãe me ligava todo dia, e aí, filha, conseguiu a sua tese? Eu pensava, meu Deus do céu, mas se eu conseguir a tese, eu acabei tudo, né? Não entendia, tadinha. E aí seguimos. Depois, eu acho que já era já era no último ano que eu estava já estudando para os concursos, tinha que escrever a tese, falei, agora eu vou ter que voltar a encarar esse problema, não vai ter mais para onde fugir.
Comecei a rabiscar umas coisas ali e deu certo. Falei, tá Opa, errado. opa. Falei, tá errado. Mandei e-mail pro meu orientador, falei, professor, você precisa encontrar onde é que tá o erro disso aqui, porque parece que deu certo, mas não pode estar certo. Deve estar errado, porque a gente ficou tanto tempo em cima Muito disso. simples. Muito simples. Então tá. Aí fui pro quadro, né? Na matemática você discute as coisas abrindo contas para ver as coisas, né? Abri todas as contas e falei, nossa, mano, tá certo. Eu falei, não, tá errado. Mostrei para outros colegas, acho erro, porque tá errado. E estava certo. E era uma coisa tão simples, tão simples, só que ele tinha razão. Naquele momento, lá no início, a gente estava tão bitolado naquele problema, né? Você só tinha o foco Exato, Naquilo, né? exatamente. E se eu não tivesse perseverado, tivesse tido essa paciência, que acho que a palavra é essa, paciência e perseverança, não poderia ter desistido naquele momento, pegado as minhas coisas e ido embora, assim. E naquele momento eu entendi, olha, isso me deu um grande ensinamento para a vida, porque a vida é assim. Às vezes as coisas parecem não estar dando certo, você tem que ter paciência, continuar, não desistir, né? Dá uma pausa naquilo, continua, faça outras coisas e volta. Não desiste daquilo não, porque de alguma forma aquilo, se faz sentido, vai dar certo, sabe? E o pessoal tá conosco aqui. A Luana tá falando verdade, tava falando da fase da faculdade, da universidade, não é verdade, professor Isaac? Que saudade dessa fase. Elizabeth de Oliveira, falo isso para meus alunos também. Elizabeth deve ser professora, colega. Ela é professora universitária lá de Guaíra. Ah, que legal. Falo isso para os meus alunos também, só que eles só percebem depois que começam a trabalhar. A Louise Schneider, noite para relembrar os tempos de graduação e os professores incríveis que o UFPR proporcionou. A Adriana está falando, sim, sua família te admira muito. Minha irmã. Fernanda, todas as suas conquistas são fruto de muito esforço e dedicação. Si já era uma excelente professora de matemática para as manas. Elas foram as minhas cobaias, Ah, Quando eu meu entrei para Deus. graduação, elas, sei lá, estavam em quinta série, eu tentava ensinar frações para elas, mas elas fizeram direito também, então não sei se eu não meu traumatizei, Deus não. do céu, eu acho que estão tudo meio traumatizado também, hein? Não, tem gente que sabe, tem advogado que sabe matemática Isso. também. Gente, mas quando tinha aula de direito do trabalho, né, que daí é cálculo, né, começa, tá. Eu achava até engraçado olhar para os alunos assim, sabe, na sala, todo mundo já dispersava, ai, hoje não, isso não quero, tal. É incrível isso. A Leila, grande abraço, Leila. Professor Isaac, você é um grande vencedor. Obrigado, Leila. A Leonara, ó, a Leonara tá com a gente Amor, aqui. te amo. Doutora Leonarda, grande pediatra, vocês são excelentes, parabéns pelo esforço e por acreditarem no ensino. A Cláudia Maroso, Adriana, que coisa boa ver a sua filha, prof, aqui, beijos. Adriana, tua mãe? Eu acho que... Adriana Ruiz? É. Deve ser minha mãe. Então, acho que ela conhece a tua mãe. A Leila tá falando, essa profissão tão valiosa precisa estar nas mãos de profissionais tão humildes como vocês. Parabéns, Fabíola, pelos profissionais convidados e pelos assuntos abordados. Muito obrigada, Leila. Leonara, o FPR oferece bolsa para os alunos? Ela está perguntando isso, né? E tem bolsa de iniciação científica, se puderem falar sobre isso. Ah, sim. Esse é um tópico interessante. Por quê? Porque eu comentei que a gente escolhe, os alunos tem que escolher a carreira muito cedo, curso, né? E existe uma modalidade de bolsa que é a iniciação científica júnior, que são os alunos de ensino médio que podem trabalhar conosco. Por exemplo, com a matemática com a Simone, o laboratório com o Isaac, comigo. E eu acho isso muito relevante. Eu tive uma aluna durante a pandemia, ela me procurou, foi assim, a mãe dela me procurou para fazer uma notícia da CBN sobre a origem do universo, alguma coisa assim. E aí, no final, ela comentou, Rita, minha filha gosta desses assuntos e tal. E eu falei assim, fala pra tua filha me procurar, porque tem essa possibilidade de ela trabalhar comigo e tal. Menina, ela me procurou, filha dela, a Manuela, e ela trabalhou comigo 2 anos na UFPR. 2 anos.
pensa numa menina dedicada. Eu fui banca dessa menina A Simone foi banca no dela. EAI. Não era incrível? Nossa, tanto que porque o que é essa banca? Todo aluno que desenvolve uma pesquisa, no final, ele tem um ano para desenvolver e ele tem que apresentar aquele trabalho para uma banca. Essa aluna da Rita, todo mundo da banca falou assim: não, essa menina tá enganando a gente, essa menina não. Não tá no ensino médio. Não tá no né? ensino médio. Aí a Rita explicou para a banca quem era a aluna prodígio, né? Ela, assim, sabe aquela criança que eu acho que acaba sendo um pouco de sorte na vida, você saber muito novo o que você quer fazer, né? Porque isso é difícil, né? Sim, Às porque vezes já os é um alunos- foco, daí É. né? Você já tá alinhado. É difícil. Às vezes os alunos falam, professora, eu não estou muito feliz. Eu falo assim, vai por exclusão, coloca no papel aquilo que você não gosta. Já é um começo. O que você realmente não se identifica. E depois você vai encontrando aí nas suas opções, né? E essa menina, assim, foi muito querida. E aí, no final do ano passado, ela falou assim, prof. Eu falei assim, e aí, Manuela, o que vai fazer? Ela falou assim, prof, certeza, é física. Vou fazer, já estou indo atrás. Então, eu falo assim, essa possibilidade que ela perguntou das bolsas, né? Do aluno do ensino médio ganhar R$ 300, tem essa possibilidade de ganhar R$ 300 e trabalhar conosco algumas horas durante a semana, é muito rico. Tá, então explica como funciona. Ele vai até a universidade, como que ele se informa sobre isso, Como como ele se que... informa? Como que a gente... Geralmente, Fabiola, a gente parte do professor. Todo ano nós temos editais de bolsa de iniciação científica. E você tem modalidades, desde o ensino júnior, né? Ah, do é? ensino médio, sim, até o ensino da graduação normal. Né? Então, o Isaac, esse ano, ele quer trabalhar com aluno de ensino médio e de graduação da faculdade normal. Então, ele faz a inscrição. Aí, ele recebe a bolsa e aí ele vai atrás do aluno. Geralmente Exato. é A gente assim. faz editais para seleção de alunos. Para seleção de alunos. Parte de nós querer essa orientação. E eu sempre falo para os colegas, é trabalhoso? Porque você vai ter que ensinar, você vai ter que ensinar, dar um você conteúdo tem que para ir na esse escola, jovem, né? Você tem que nem essa aluna, ela caiu na minha mão. Gostava da área, foi uma coincidência. Mas geralmente eu vou lá pergunto para a Alda, que foi minha aluna, a professora Alda aqui da cidade, a diretora ali no... esqueci o nome da escola. Que é em frente a uma padaria. O Barão? Barão. Fala, quais são os bons alunos aí? Fala para mim. Que tem interesse nessa área de exatas, aí Rita, eu tenho esse aluno. Geralmente a gente faz assim, né? Com um aluno que é de fora da universidade. E a gente vai atrás. E isso é muito bom, assim, é muito bom pra gente, porque eu acho que a gente sai um pouco da gente. É que nem as meninas que trabalham com extensão. A gente dá essa oportunidade para o aluno. E para o aluno é fenomenal. Porque o aluno ele vai ter a oportunidade de chegar na universidade e às vezes ele pensa assim, eu gosto de astronomia, eu quero ser astronauta, como o Isaac. E ele vai ver que não é chegar lá e pegar uma luneta e ficar olhando. Não, você tem que calcular, você tem que fazer. E aí ele fala, então não é bem isso que eu quero. Não era bem Isso daí, assim. não. E aí ele vai conhecer lá o Isaac dentro da universidade, vai ter essa possibilidade. Aí ele vai ver que ele gostava de física, mas na verdade ele quer química, agronomia. Então, quando o aluno do ensino médio entra na universidade, é um leque de possibilidades de aprendizado para ele muito grande. Exato. Além dessa bolsa, né, que a Rita falou, deu enfoque na bolsa de iniciação júnior e a iniciação tradicional, né, a gente chama de C na universidade, mas é a iniciação tradicional, onde alunos de graduação vão lá e podem concorrer a essa bolsa e trabalhar recebendo um bom dinheiro, né? Sim, Isaac, não ilude, não, né? Não, para eles, né? E além de não pagar a faculdade, ainda podem ganhar alguma coisa. Ter essa contribuição. Exatamente. Que as pessoas têm que entender a diferença. O que é essa bolsa, né, Isaac? Porque tem gente que acha assim, essa bolsa é como a bolsa lá da universidade particular que você deixa de pagar alguma coisa. Não, essa bolsa que a gente está falando funciona como um salário. Isso. Você trabalha e você recebe aquela bolsa para aquele determinado tempo e não tem nada a ver com o aluno ser de baixa renda ou não ser de baixa renda. É por mérito e trabalho mesmo. Além disso, Fabiola, 12 meses, né? Além disso, Fabiola, existem outras bolsas, né? Por exemplo, para quem faz trabalho de extensão, né? Só para contextualizar, a extensão são atividades que a gente faz envolvendo a sociedade. Nem a feira de ciências. Vai além dos muros da universidade. Além dos programas de plantas medicinais, lá, enfim, né? Então, tem bolsas para alunos que desenvolvem projetos de extensão,
tem bolsas de monitoria. O que que é monitoria, né? Um aluno já terminou, por exemplo, o cálculo lá com a Simone e vai para o próximo ano. Ele pode se concorrer a essa bolsa de monitoria e ser monitor da disciplina que ele já passou para os alunos que estão fazendo agora. Então ajuda na resolução de exercícios, lista de exercícios e tudo, né? Tem a bolsa PIBIC, né? Que eu não sei se vocês têm algum aluno, né? PIBIC não, desculpa, PIBID. PIBID, que é para licenciatura. São Específica pra as categorias, né? Ensino, pesquisa e extensão. Nessas 3 categorias você pode receber esse tipo de bolsa desenvolvendo algum projeto. E como a Rita falou, não é um valor assim que ninguém consegue ficar rico, mas foi recebendo esse tipo de bolsa que nós fizemos tudo o que fizemos, né? Você consegue se manter ali, né? Então, no mestrado a bolsa já é um pouquinho maior, no doutorado ela já é um pouquinho maior. Você usa essa bolsa para quê? Para pagar aluguel, para se alimentar, viajar para um congresso, comprar um livro, né? Então, é o salário do pesquisador ali enquanto ele está na vida acadêmica. E sempre tendo consciência que você está utilizando de um dinheiro público e que você vai ter que trazer algo de volta depois para aquele meio, né? Você não vai, né? Vou pegar só para mim isso aqui, esse conhecimento. Isso tem que, né? Você tem que depois disseminar esse conhecimento também, né? A responsabilidade depois que a gente termina tudo e volta para o mercado de trabalho, né? O compromisso de você fazer o seu trabalho direito, de ser um bom professor, de fazer suas pesquisas, é dar à sociedade, retornar à sociedade aquilo que a sociedade que veio, né, para você. Isso é bem importante, né? Você retribuir, né? O Marcelo tá falando parabéns a todos esses professores, são guerreiros. Nós, brasileiro é guerreiro, né, gente? Nós somos. São muitos desafios, né? Tem que ser. Os desafios e os desafios nos movem, nos fazem crescer e é para isso que a gente tá aqui, né? Para crescer cada dia mais. Só aproveitando esse gancho ali que as professoras falaram, né? Simone e Rita falou que às vezes o aluno entra na universidade, quer alguma coisa e depois ele vê que não é aquilo e tal. Isso é uma das grandes... Posso colocar talvez, né? Uma das grandes vantagens interessantes do curso de licenciatura em Ciências Exatas, ali nosso da UFPR, né? Claro, tem outros cursos, a gente pode até falar também, mas ali, né, como a gente já tinha comentado, a Simone depois ela pode falar, ela é a atual vice-coordenadora do curso, mas o aluno entra todos juntos nesse curso de licenciatura em Ciências Exatas, vê disciplinas da área de Química, Física e Matemática e alguma das áreas de Humanas, porque é licenciatura, né? E depois, lá no final do segundo ano, ele escolhe se quer Química, Física ou Matemática. Daí eles se separam e cada um vai para uma área. E é interessante, já teve vários casos de alunos que falam, nossa, eu entrei aqui querendo matemática, mas eu vi que o negócio meu é física. Ele experimentou ali, né? Exato. Ele experimentou. Eu queria física, mas eu vi que era química. Infelizmente. A importância de ter o contato, né? De você aprender mesmo, experimentar tudo isso, E né? esses 2 anos que eles fazem, que todos fazem, é bem sólido. Não é alguma coisa assim, é uma pincelada em matemática. Não, é bem sólido. Às vezes o aluno fala assim, professora, mas eu vou escolher química, por que eu tenho que ficar lá com o professor Isaac? Eu vou escolher física, por que eu tenho que ficar com o Isaac lá na química? Eu falei assim, olha, vai te servir, me escuta pela experiência. Em algum momento você vai pegar algum problema, você vai pegar alguma atividade que vai ter química. Aí você vai falar, opa, isso daí eu já... As disciplinas não estão lá à toa. A Luana tá falando aqui, queria matemática e sair na química. Química. Ela até apagou aqui, mas os alunos eles ficam iludidos com os experimentos nos laboratórios, aí na matemática não tem essa parte, aí acho que... Exato, a física ainda tem laboratório, né? A química também, mas a matemática, né? É verdade, né? A matemática já é... Ela já não tem essa parte mais do visual, você tem que gostar da coisa mais bruta ali, eu acho, mais difícil mesmo, né? Mais papel e... Isso, exatamente. Mas é bem interessante isso que o Isaac falou dessa formação, né? Que a Rita falou assim, da qualidade, porque esses 2 primeiros anos, o aluno ele tem um embasamento nas 3 áreas, que mesmo que ele opte por fazer uma habilitação, quando ele sai para o mercado de trabalho, né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui no estado do Paraná, né? Que o aluno
o profissional, o professor, quando ele não é concursado, ele vai ali para aquela fila do PSS, que são os professores temporários, acho que é assim, né, que chama. De repente, ele tem a licença, fez a licenciatura em matemática, mas surgiu uma vaga para ele dar uma aula de física para substituir um professor. Ele não vai sair do nada, porque ele teve aqueles 2 primeiros anos de base que deu maturidade para ele. Se ele tiver que estudar um pouquinho ali, vai conseguir dar aquela aula. E a gente tem casos de alunos que fazem isso. Eu vou para química. Poxa, ele teve aulas de experimento, ele sabe como fazer um projeto diferente. Não, fiz licenciatura em matemática e estou dando aula de matemática. Matemática tem muitas aplicações. Então, ele sabe a física, ele sabe a química e sabe explicar para o aluno as aplicações de cada uma dessas áreas. Então, eu acho assim, que é um curso riquíssimo, muito rico e que ajuda quem está nessa indecisão, né? Não sei o que eu vou fazer. Então, assim, já é uma oportunidade. Ele tem 3 opções ali, porque ele vai ao longo desses 2 anos. Ele vai vivenciando, né? Exatamente. Ele vai vivenciando e experimentando, aprendendo um pouco de tudo ali para poder proporcionar. E eu acho que é bem interessante também que, pelo menos assim, vou puxar a sardinha para o meu lado da física, né? Eu tenho colegas de física que não seguiram a carreira de física. Hoje eu tenho física que trabalha no banco, que trabalha com ciência de dados, né? E olha, eu posso dizer, a pessoa que faz um curso de ciências exatas, Fabíola, né, que pega um cálculo da vida, uma física, uma química, ela faz qualquer coisa. Faz, né? Ela faz. Por exemplo, às vezes no banco, meu colega fala assim, Rita, tem muito processo que chega para os colegas, ele fala, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu não vou fazer porque é muito complicado, leva muito tempo. Tudo que cai em mim, eu resolvo. Eu percebo pelo meu filho, ele gosta, né, da parte... Qualquer coisa que eu tenho dúvida, eu posso perguntar, que ele dá conta. Ele dá conta. Isso é nosso. Assim, essa coisa de desafio. Resolução Parece de problema, né? Resolução do problema, mas com uma agilidade mental. E outra coisa, complementando isso também, a gente tem falas que a gente recebe de professores nossos que a gente nunca esquece. Eu também lembro, pegando esse gancho, eu lembro de uma fala de uma professora que falou assim, Isaac, você vai se formar em química, você pode seguir a carreira de químico ou não seguir. Mas uma coisa que você vai ser, mesmo talvez não querendo, mas você vai ser um bom observador. Então a gente, às vezes, principalmente da área de exatas, a gente está andando, vê algum fenômeno, a gente já pensa naquilo, por que está acontecendo isso? Aconteceu dessa maneira, por que as coisas têm essa forma? Por que isso reage com aquilo? Isso explode, isso não explode? Entendeu? Então as pessoas talvez olhem, que chato, fica perguntando tudo por quê. Mas é porque é do nosso cérebro, né? Da pessoa que estuda exatas, olhar e querer saber o porquê. E aprender a resolver aquele problema. Problema você põe no papel. Vou resolver isso como? Vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, Então, você tem que... Todo problema tem que ir para o papel. Vai pondo as etapas Exatamente. Até chegar à isso resolução. te ajuda até resolver problemas da vida pessoal ali, Descobri que eu tenho uma doença. Ok, tô desesperado. Agora você senta. Pensar racionalmente. Racionalmente, exatamente, Isaac. Vou Traga fazer o quê? pro real aqui. Isso, coloque no papel, vou fazer isso, aquilo. Como é que eu resolvo esse problema? Então, a área de exatas, né? Se o que a gente veio fazer aqui hoje foi desvendar as exatas, ciências exatas, eu acho que ela te ajuda nisso, a resolver problemas, a deixar o teu cérebro com habilidades para enfrentar esses problemas e encontrar uma solução. Ainda que a solução seja descobrir que aquilo não tem solução. Se não tem solução, vou fazer o quê? Né? É uma solução. E se chega a isso, né? Sim, isso aqui não dá para resolver. Então, o que eu faço com isso? Vou para cá, vou para lá, mas você tem que encontrar um norte. Resultados ruins também são resultados. Sim. E eu colocaria nesse rol nosso de física, química e matemática a computação também. Né? Porque a computação, quando você pega a máquina, você tem que falar para ela o que ela precisa fazer. Né? Então, você tem que pensar, você tem que resolver isso e colocar ali em termos de algoritmo, né? Então, eu acho que é uma área também que cai no colo da pessoa, a pessoa resolve, né? Tá. E agora eu vou um pouquinho mais além. E os desafios da inteligência artificial que tá vindo por aí?
Nada substitui o humano ainda, Olha, né? eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo no semestre passado, de um aluno, que eu não sabia se eu queria dar uns tapas nele, o que eu queria fazer, né? Eu dei a minha aula lá sobre um determinado conteúdo, expliquei todo um exercício e tal, e esse aluno me procurou naquele meu horário de atendimento, e começou, ele falou assim, professor, eu tô com uma dúvida, eu tentei resolver novamente um exercício que você fez na sala, na lousa, mas eu não tô conseguindo entender uma etapa. Daí eu já fico meio assim, tá, como é que você resolveu se você não tá conseguindo entender uma etapa? Já entendi que ele tinha pego aquela solução de algum lugar. Olhei, era uma conta simples, mas tinha uma manipulaçãozinha ali, uma regrinha, um truque que eu não faço em sala de aula porque eu não gosto de truque. Eu acho que você tem que entender o porquê das coisas, não ficar com um macetezinho. Eu sou bem contra macete, sabe? Tá, usou um macetezinho ali, usou uma técnica. Eu falei, olha, essa técnica aqui eu não trabalhei com vocês em sala de aula. Como é que você aprendeu isso aqui? Professora, eu não sei nem o nome dessa técnica. Eu falei, tá, então me diga onde é que você Onde? encontrou isso. Ah, professora, eu usei um aplicativo de inteligência artificial e ele resolveu esse exercício desse jeito, mas eu não estou entendendo por que ele fez isso aqui. Nesse momento eu fiquei muito feliz, porque eu brigo com eles para eles tentarem fazer as coisas e não pegarem prontos, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque olha, estava resolvido na sala de aula de uma forma muito clara, mas ele foi atrás da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não explica o porquê ela está fazendo cada etapa. Ela te dá pronto. Tá pronto. Ela não te disse por que essa técnica que você E utilizou ela ela é se baseia em viável. alguma coisa que já existe. Que já está pronta. Quem disse que essa técnica é mais fácil para esse caso? Então a gente tem que tomar esse cuidado com a inteligência artificial, né? As questões de ensino e inteligência artificial, como em qualquer outra profissão, né? Eu vejo essas questões de inteligência artificial hoje como uma grande revolução que a gente está vivendo, né? Por exemplo, lá na década de 40 e 50, com o surgimento dos computadores eletrônicos, depois na década de 90, o surgimento da internet, e agora a era da inteligência artificial, né? Então, todas essas profissões, inclusive nós, professores, nós não podemos ficar fora, né? A gente tem que saber usar ela como uma ferramenta muito boa, porque existem diversas ferramentas, desde o ChatGPT até outras aí, e se a gente não souber manuseá-las de forma correta, a gente não vai saber aproveitá-las. Então, assim, eu uso algumas ferramentas de inteligência artificial para, principalmente, geração de imagens, para aulas, enfim. Isso é um desafio que eu estou encontrando na universidade, porque às vezes eu dou aula de laboratório, a gente pede relatório para os alunos, depois da prática, eles usam muito inteligência artificial para fazer relatório. Pro relatório. Ele faz o relatório. Perfeito. Então a gente também tem que se reinventar, né? Como qualquer outra profissão que vai ter que se reinventar com a inteligência artificial. E enquanto ele te entregar o relatório pronto, ele não vai aprender. Por isso que, às vezes, Fabíola... É desafiador, né? Por isso que, às vezes, Fabíola, eu regredi um pouco. Eu peço relatório escrito à mão. Tá voltando isso também, né? Tá voltando essa questão do escrever à Acho que eu mão. não cheguei a esse ponto, Isaac. O que eu peço é focar nos resultados. Sim. Para as discussões. Eu falei assim, Interpretação. porque se você colocar uma introdução, um resumo, você vai pegar de algum lugar. Aham. Então, eu quero ver a discussão. Exato. Porque geralmente os relatórios é um monte de coisa, chega na discussão, isso aqui. Né? Então, aí eu foco mais, Exatamente. eu pontuo mais. Cada um vai criando a sua maneira de estar lidando. Porque a tecnologia, ela existe. Como o Isaac falou, ela E tá é aí. muito boa. E ela é muito Sim, boa, se você souber sim. usá-la, né? Não vamos dizer que ela não é, até porque a tecnologia, a base dela, o tanto de matemática que tem para essa tecnologia. E quanto Se eu- conhecimento está sendo levado, Isso. né? Algo que ficava... Graças a essa tecnologia, a gente está aqui falando. Exato. Olha o que seria Exatamente. teria sido da gente durante a pandemia, sem toda a tecnologia, né? E quantas pessoas estão tendo acesso, gente? Hoje Sim, tem. tá Claro, sim. se perde nas informações. Isaac já tinha até comentado algo sobre isso antes, né? Que a gente agora está sendo bombardeado muitas vezes, né? Mas assim, quanta coisa que também está vindo e oportunizando, está se democratizando, né? Exatamente. Coisas, conhecimentos que ficavam na mão de muito poucas pessoas, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, mas é algo para se discutir muito ainda, né? Porque é o que Use tá... com moderação. É, Quando exatamente. você pensa assim nos grandes questionamentos hoje, desenvolvimento sustentável, as mudanças climáticas, é tanta coisa que a gente tem que resolver de problemas de sobrevivência, né?
Hoje, você chover 2 dias, a gente fica alagado. Se não chover, a gente não tem água. Então, são muitos problemas, né? E essas ferramentas estão aí. A gente tem que aprender a lidar com elas, que são elas que vão nos ajudar. Né? E eu penso assim, hoje você tem 5, 6, 100 formas de resolver um problema. Qual é o melhor? Qual é o mais rápido? Hoje elas estão aí para te falar, ó, usa isso aqui, isso aqui. Então, é muito bom, né? Eu sou muito adepta à inteligência. Mas tem que saber trabalhar com ela e tem que não saber deixar ela trabalhar. trabalhar Você tem que saber. em Você cima tem de que você, né? Você utilizá-la tem... como sua ferramenta. Isso, exatamente. Não deixar que ela te domine, né? Você tem que, né? Mas isso é que hoje em dia a gente fala muito da inteligência artificial, mas se a gente pensar, todas as vezes que a tecnologia nos deu algo, o ser humano parece que ele fica meio preguiçoso. Eu falo isso no sentido da calculadora, por exemplo, Matemática. né? Quando a gente pega uma calculadora científica, ela faz um monte de coisa, mas você tem que saber o que colocar ali, né? Então, quando eu trabalho lá com os meus alunos, uma função que ele tem que colocar a lei da função, um x ao quadrado é diferente de uma outra coisa, tudo ao quadrado. E meu aluno não sabe digitar na calculadora e ele me dá uma resposta errada. A calculadora, ela vai ser ótima se você souber usá-la. Alimentar. Exatamente, mas você tem que saber uma teoria, tem que saber a diferença entre os elementos, senão aquilo ali só vai ser um tiro no seu pé. Realmente, você tem que ter a base, né? Exato. A Leonara, ela tá colocando aqui pra gente. No Brasil, você consegue ser cientista sem ser parte do corpo docente, sem precisar lecionar? Vocês Sim. são incríveis. Horário de atendimento para os alunos tirarem dúvidas. Poucos lugares oferecem isso. É verdade. Sim, existem lugares no Brasil, né, que a gente pode desenvolver pesquisas sem necessariamente lecionar. Aqui nas universidades públicas brasileiras, geralmente tem essa associação, né? Você entra, você é contratado como professor e você pode, né, fazer a sua pesquisa e desvendar algo que tu quer estudar, né? E só um detalhe, Isaac. Nós somos contratados como Professores, e não como né? pesquisadores. Como professores. Exatamente. São uma E, por exemplo, você pega órgãos, por exemplo, Embrapa, né, que foi O uma INPE, INPE, exatamente. CBPF. Exatamente. São lugares onde existe pós-graduação lá, claro, mas são pesquisadores, né? Então, as pessoas, pesquisadores mais antigos, eles vão lá e colocam a mão na massa mesmo, né? Então, sim, né, respondendo a pergunta, existem lugares, mas hoje a grande maioria ainda, né, das vagas, principalmente para quem tem doutorado, são em universidades, que você vai dar aula, você é concursado para dar aula e você faz pesquisa. Aí, Só uma observação, sim, complementando que nesses institutos de pesquisa, que aí você é contratado com a carreira de pesquisador, não de professor, geralmente eles dão aula também, só que na pós-graduação. pós-graduação. Né? Na pós-graduação. É. Que é para os alunos de A mestrado. níveis mais avançados. Só complementando ali o que a Leonara falou, né? O horário de atendimento para os alunos tirarem dúvidas. Aqui a UFPR Palotina tem uma característica que outras universidades, centros maiores, não têm. Em centros maiores, eu acho que a distância entre aluno e professor é maior. Aqui verdade. nós, na UFPR Palotina, a gente acaba, por ser não tão grande, a gente acaba ficando Tendo mais próximo dos proximidade. alunos. isso Você é vai muito no importante, centro, né? Você encontra todos os alunos, é diferente de uma cidade Até uma outra coisa que a gente não falou sobre o curso de licenciatura em Ciências Exatas, que ele também oferece uma segunda habilitação. Então, se uma pessoa já é formada em Química, ela pode entrar ali, tem uma adaptação de currículo e ela consegue fazer outras áreas. Mas por que eu lembrei disso? Porque logo que eu cheguei aqui, nós tivemos uma aluna que estava na segunda habilitação, ela era formada em Química, e há um bom tempo, acho que ela tinha a minha idade, sabe? E ela entrou para fazer matemática. E ela me falou bem assim, professor, eu achei muito estranho, porque aqui os professores sabem o nome dos alunos. Conhece os alunos. Quando eu fiz a minha graduação, os meus professores não sabiam meu nome, nem o nome de ninguém. E aqui vocês sabem o nome dos alunos, que é isso que o Isaac falou, tem essa proximidade, né? São poucos também, comparado né, com instituições maiores. Né? Isso é importante, né? Sim. Porque daí traz a parte humana da coisa também, né? Essa conexão, essa proximidade. A Luana, Isaac, tá
perguntando aqui. Professor, comenta sobre a oportunidade de fazer química, licenciatura e poder tirar CRQ. Bom, como a Simone falou, né, nós aqui da Química, Física e Matemática, né, claro que outras áreas também, mas temos a modalidade de licenciatura e bacharelado, né? Uhum. A licenciatura, basicamente, você vai ver disciplinas das nossas áreas, mas também você vai ver na área de humanas, né, na didática, psicologia da educação, enfim, e vai te preparar para a sala de aula, né? Para quem faz bacharelado, ele é mais na área da química, ele é mais preparado para seguir uma carreira numa empresa, numa indústria, desde indústrias pequenas até Petrobras, enfim, né? E o CRQ, né, que é o Conselho Regional de Química, né, a nossa subsede aqui é em Cascavel. Geralmente quem faz licenciatura e vai dar aula, não existe a necessidade de tirar um CRQ, Uhum. né? Mas para quem vai fazer bacharelado, existe essa necessidade. E o CRQ, ele te dá algumas habilitações, né? Então, quem faz licenciatura podem fazer algumas coisas, quem faz bacharelado podem fazer algumas coisas. Se você fez licenciatura e quer trabalhar um pouco mais focado na indústria, você complementa com o bacharelado e vai, né? Mas a minha experiência, todos os meus professores, basicamente, muitos tinham trabalhado na indústria e foram dar aula e eles tinham CRQ. Mas, por exemplo, eu fiz estágio em indústria, mas eu já fui para a área de ensino, então eu não E já ficou ali no já fiquei no ensino. ensino e não precisei tirar o CRQ, Uhum. né? Então, mas tem muita gente que faz licenciatura e vai para a indústria. E nesses casos eles precisam tirar o CRQ. Uhum. Então tá respondido aí, Luana. E é uma informação importante para quem também tem interesse em fazer, né? Exato. Uhum. Chegando ao final do nosso Passa bate-papo, grande, né? passa rápido, né, gente? Pedindo pro pessoal, vou pedir pro pessoal que se inscreva aí no canal para dar uma força para que a gente possa continuar também com esse trabalho, né? O que dizer da dedicação de vocês, né? Estão aqui nessa noite trazendo todo esse conhecimento, sendo que devem ter N outras coisas, né, para estar se preocupando e tal. E essa disposição de vocês de estar compartilhando tanto a vida de vocês, a trajetória, quanto o que vocês estão oportunizando, né? Eu acho isso bem importante e parabenizo vocês por isso, né? Então, assim, para finalizar, vamos deixar uma mensagem cada um de vocês, o que vocês gostariam de deixar para quem está vindo, para os alunos, para quem já passou. Vou deixar a palavra livre com vocês. Bom, primeira coisa que eu queria falar é venha para o UFPR. Venha para a licenciatura em Ciências Exatas, né? Venha para a Palotina e para a UFPR. Vai ser um prazer recebê-los, né? A universidade, ela te proporciona muitas coisas, né? E muitos alunos, eles chegam com sonhos, né? E realidades de vida, né? Que a gente nunca imagina, né? E muitas vezes eles chegam e falam assim, professor, eu quero ser cientista, né? Daí eu retorno a pergunta para eles, né? Eu falo assim, tá, mas o que um cientista precisa ser para ser um cientista? Daí eles vão lá e falam a primeira coisa, curiosidade. Eu falo, olha, tem uma coisa antes de curiosidade que você precisa ser antes de ser um cientista. Eles ficam pensando e perguntam o quê? Eu falei, você precisa ser entusiasta da ciência. Isso você precisa ser primeiro. O que é ser entusiasta da ciência? É você vibrar não só com aquilo da sua área, mas com qualquer outro tipo de descoberta científica, né? Viver aquilo, querer saber aquilo, né? E muitas das vezes os alunos, eles vão nas nossas salas, né, e falam assim, professor, eu queria seguir carreira acadêmica e tudo, mas assim, eu acho que eu não sou muito, né, eu não tenho muito jeito, talvez. Eles até falam assim, professor, eu não sou tão inteligente e tal. Daí eu chego para eles e pergunto, faço uma pergunta para eles. Viu, qual é a diferença minha para você, né? A sua para mim? Daí, professor, o senhor não tem mestrado, doutorado? Eu falo, não. A única diferença é que eu tenho um pouco mais de experiência em química do que você. Eu não sou mais inteligente do que você. Então, assim, a universidade te proporciona algo que você vai levar para a sua vida inteira. E
venham, né, conheçam a universidade, mesmo que talvez tu não queira fazer licenciatura em ciências exatas, não, mas conheça a área. Venha, às vezes, né, tomar um café conosco, Está conhecer a aberto para a população. A universidade é Isso. aberta, é pública, qualquer um pode entrar Entra lá. no site, tem nosso e-mail, tem nosso Exato, contato, e-mail, escreve pra gente. Tem muitos alunos que Instagram. fazem isso de outros estados. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Então, assim, as oportunidades estão aí, né? Aproveitem essas oportunidades e estamos aqui, as portas estão abertas, tá bom? Pode falar. Pode falar, você quer Não. Sei, Simone. Bom, minha mensagem, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a Fabíola pelo convite, né? Acaba, assim, esse vídeo, né? Essa nossa mensagem, essa nossa conversa vai chegar no Brasil todo e fora, né? E isso é muito importante, né? A ciência que a gente faz no Brasil é uma ciência de ponta, né? O ensino que a gente tem no Brasil é um ensino de ponta, de qualidade, né? E isso em todos os lugares, né? A gente, porque eu vou para a USP, porque eu vou para o Rio. Não, veja a qualidade dos docentes que a gente tem aqui em Palotina. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Aqui em Palotina, você tem professores e pesquisadores de todos os que são formados em muitas regiões do Brasil e também de fora, né? E aí a gente se uniu aqui, a gente criou o curso de licenciatura em Ciências Exatas, né? Criamos, né? No sentido de caminhar com o curso, e assim como outros cursos, né? Então, assim, a qualidade do ensino é muito boa, né? Então, fica o nosso convite de vocês nos visitarem, nos conhecerem, de perseverarem na carreira, né? Não é um curso que que o plantio vai ser fácil, mas a colheita vai ser abundante, né? Então, assim, fica a nossa gratidão, Fabíola, em nome da UFPR, aqui do setor Palotina, né? Pela divulgação, pela possibilidade de divulgar o que a gente faz, né? E um pouquinho de como a gente faz também, bem como as nossas histórias, né? Mas também, principalmente, né? Mostrar a qualidade que a UFPR aqui em Palotina tem, que Palotina tem, né? Quando a gente pensa na história de Palotina, o quanto que a cidade ela foi importante para a manutenção da UFPR, né? Exatamente. O quanto que Palotina cidade abraçou, né? Os palotinenses abraçaram a UFPR e até hoje é assim, né? Então, a nossa gratidão é imensa, né? Eu sempre falo, quando a gente fala em outros lugares, o pessoal fala assim, mas como que... Por que você sempre fala tanto das escolas, Rita, de Santo Agostinho, Álvaro? Porque a gente tem um contato direto. Nossa, isso é fantástico, né? Isso você não tem em outras cidades maiores. Você ir lá bater e fazer um projeto com o professor, você ter facilidade, ligo lá para a diretora, me manda aí um aluno bom, né? Quando que você tem isso numa cidade grande, numa cidade maior? Então, assim, as vantagens de você estudar numa cidade pequena, como Palotina, que tem uma qualidade de vida muito boa, né? É muito grande. Eu tenho um aluno de pós-doc, ele veio do Ceará. E ele estudou tudo em São Paulo. E faz o quê? O Felipe faz uns 7 meses que ele está em Palotina. E ele falou assim, Rita, eu gosto muito daqui. Né? Eu gosto muito daqui. Então, assim, a qualidade de vida e as pessoas mesmo no dia a dia te proporcionam a você ser feliz. E isso é algo que a gente tem que pesar, né, na nossa vida, na nossa carreira, e principalmente na nossa carreira de exatas, né? Você sair da universidade e você se deparar com uma cidade que de fato vai te acolher. Então, fica o nosso convite, né? Nos procurem. Eu quero trabalhar com a Rita na área de astrofísica, com a Simone na matemática, com o Isaac. Todos os professores, eles têm esse acesso fácil, né? Então, Fabíola, mais uma vez, muito obrigada. E fica o nosso convite, né? Venha para o UFPR. Obrigada. É isso aí. Eu quero fazer uma propaganda assim, né? Vamos lá, merchan. Mas antes, se é para deixar uma mensagem, eu digo assim: não tenham medo do difícil, né? Porque o difícil é o que te faz chegar mais alto. Subir uma montanha cansa, né? Não é ladeira baixa, é ladeira acima. Para você chegar no alto, você tem que subir. Não tem outro caminho. Não adianta ir de elevador, porque o elevador pode falhar no meio do caminho, mas se você aprende a subir degrau por degrau, o degrau ele não falha. Né? Então, não tenham medo do difícil. Todos nós 3 aqui, começamos muito pequenininhos, lá com os nossos 17 anos, 17, 18 anos, sabíamos nada, né? E fomos devagar. E foi esse difícil que nos trouxe aqui nesse momento. Então, assim, tudo que é fácil, vai fácil também. Ciências exatas é difícil, mas é o difícil que te faz forte, né? E sobre a propaganda que a Rita falou,
Fabiola, como a Rita disse, a UFPR ela tem um grande carinho pela cidade, porque nós sabemos que a UFPR só veio para cá há 30 anos por iniciativa da população de Palotina. E isso, acho que pouquíssimas universidades no país, poucos campos, têm essa característica, a população a se mobilizar e ir buscar e trazer a universidade, né? E por essa razão, a gente vem numa luta muito grande, num empenho muito grande, para que a população palotinense esteja dentro da universidade. Né? Então, nós temos atualmente dentro da universidade um projeto que se chama Vem para a UFPR Palotina, cujo lema é a comunidade na universidade. Esse projeto, todo ano, desde de 2019, a gente faz um evento que funciona como uma feira de profissões, no qual a universidade fica aberta para toda a população. Vamos fazer um podcast lá, então, conversando com a Fabiola. Toda a população. E a gente recebe alunos num raio de até 200 quilômetros, alunos do ensino médio que vêm para cá conhecer. Já tem mais ou menos as datas? O desse ano a gente não tem uma data Mais fixa, um mês. mas vai ser na segunda quinzena de junho. E por que vai ser na segunda quinzena de junho? Nesse evento, além da gente fazer uma amostra de profissões, existem salas para explicar para os alunos todos os recursos, essas bolsas que a gente falou, outros recursos para alunos de baixa renda, que o pai e a mãe não pode pagar um aluguel aqui, não pode pagar alimentação, tem restaurante universitário, tem apoio psicológico, tem tudo isso. E, além disso, uma explicação sobre como se inscrever para o vestibular. E o evento ele acontece no período em que as inscrições do vestibular da UFPR estão abertas e, mais que isso, no período da isenção da taxa. Porque o aluno que não pode pagar a taxa, ele pode comprovar isso e consegue se inscrever sem custo algum. Os laboratórios ficam abertos para os alunos se inscreverem ali. E a comunidade pode conhecer, né? Então, a gente já recebeu... É muito legal. Nas primeiras edições, o evento acontecia aos sábados, né? Só que por conta da logística das escolas conseguirem transporte, ele teve que vir para durante a semana, mas a gente faz o evento manhã, tarde e noite. Nossa. Então, no ano passado, foi muito legal ver as famílias. Chegava uma avó dizendo assim, o meu filho faz computação, eu quero lá ver ele se apresentando. Uma outra família, os meus filhos querem ver o hospital veterinário. Então, assim, a comunidade dentro da universidade. Então, fica aqui o meu convite a toda a população de Palotina. A gente vai divulgar essa data, vamos mandar o convite para você, tá? Eu estarei lá, com certeza. Conhecer a universidade, caminhar, conhecer os laboratórios, todas as pesquisas, tudo que é feito dentro da universidade, porque a universidade ela é pública, tudo que foi investido na carreira dos professores enquanto estudantes retorna para a sociedade, todo mundo pode ir lá e usufruir disso. Então, lá para a segunda quinzena de junho, a gente espera todo mundo na UFPR. Que bom, estaremos lá. Isso. Então, para quem ficou ligadinho aí, se inscreveu no canal, agora a gente vai ter aqui o presente da Cláudia Maroso, é um lindo brinco, tá? E cola aí no teclado do computador que eu vou fazer uma pergunta e o primeiro que responder vai levar. Então tá, hoje nós fizemos um episódio especial com os doutores professores da Universidade Federal do Paraná e eu gostaria que quem responder sobre o que nós falamos aqui hoje, ciências, quem responder primeiro vai levar o presente. Vamos ver quem vai responder aqui. Tadã, som de suspense. Exatas! Luana. Luana, depois você fala comigo para retirar o seu presente aqui, tá? Luana é muito querida. Luana Parabéns, é uma aluna Luana. aqui. Luana. Dedicada. Isso, a Luana ia além da sala de aula, ajudava a gente em projetos, né, Luana? Quantas vezes me ajudou pra gente ir lá pra Expo, quando a universidade ficava num standzinho lá. A Luana foi uma aluna incrível. Luana de Mercedes pro mundo. Parabéns, Luana, parabéns. Ai, ai. Agora, depois de acompanhar, né, tudo que nós conversamos aqui hoje, a sua fala, por último, Simone, o Isaac já tinha falado do entusiasta, né? De ser um entusiasta, e eu percebo que vocês são os entusiastas das áreas de vocês, isso sem dúvida. Eu agradeço imensamente por terem topado o convite, por terem aceito estarem aqui conosco hoje, né? Para mim foi engrandecedor
tá? Fiquei sabendo muita coisa legal aqui. Quero participar desse dia da comunidade na universidade aí, que eu acho muito importante para quem está em casa. Guarda essa data em junho para estar visitando a universidade. E assim nós vamos nos despedindo de mais um episódio. Semana que vem nós estaremos aqui com o Eduardo Benincá, que vai estar falando sobre os livros da autoria dele e vai estar falando também conosco sobre transição de carreira e sobre espiritualidade e expansão de consciência. É muita coisa legal que vem por aí, né? E também quero deixar aqui para vocês foram os primeiros que vieram representando a universidade aqui em Palotina, né? Mas que o nosso espaço está aqui também, para quem quiser vir estar trazendo a experiência, as histórias que inspiram, nós estamos aqui aguardando de braços abertos. Mais uma vez, agradeço imensamente e tenham todos uma boa noite.